Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com Rafael Cenoura, que estava pendente essa gravação já tem muito tempo e finalmente a gente vai fazer esse podcast acontecer. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se está nos ouvindo nas nossas plataformas de podcast apenas em áudio, faça o favor de assinar o feed também. Então vamos conversar, meu nome é Luan Garcia, sou advogado, a gente está aqui com o Fabrício, que é o homem por trás das câmeras. E Rafael Cenoura, seja muito bem-vindo. Obrigado. Professor Rafael Cenoura, assessor assessor Rafael cenoura, Cenoura. né, também. Só cenoura. Normal. Rafael, Fala aí. tu tem uma trajetória de vida muito voltada para concurso e ao mesmo tempo o teu trabalho, para gente enfim, que está dentro da área do direito, é muito interessante. Hoje, se você me falou que você tá na vara criminal do Bandeirante. Pode falar? Pode. Que de repente não poderia. Mas você tá na vara criminal do Núcleo Bandeirante, você tá como chefe Isso, chefe de gabinete lá. do gabinete do Núcleo isso. Bandeirante. A nossa imagem de quem trabalha como chefe de gabinete é simplesmente a imagem ali, geralmente do balcão. Como que é o trabalho de fato dessa galera, de gestão? Então, é justamente isso, é a gestão dos processos dentro do gabinete, é a parte jurídica da vara. Quando você pensa numa vara, né, vou dar o exemplo da vara criminal, que é o nosso caso lá, você pensa numa vara, a vara ela tem uma parte administrativa e ela tem uma parte jurídica. A parte administrativa da vara, o chefe dessa parte administrativa é o diretor de secretaria. Na nossa vara, é a diretora, que é a Isabela. Ela é a chefe de secretaria, então ela é a chefe administrativa da vara. Qual que é o papel dela? Ela tem um papel de gerir as pessoas da vara e os processos da vara. Então, o andamento dos processos e tal, férias das pessoas, afastamento, licença, atestado, tudo, quem vai fazer o que dentro da vara, ela que vai fazer essa gestão. Na parte jurídica, quando você vê despachos, decisões, sentença, aquele conteúdo jurídico que sai da vara, todos os atos do juiz, aí quem faz é o gabinete. É o gabinete responsável por essa parte jurídica. Então, você vê, a parte administrativa faz o processo andar. Então, o juiz fala assim, tem que oficiar para tal lugar. Aí a parte administrativa expede ofício para tal lugar, liga para lá, fala, tem ofício, isso aqui o juiz pediu, isso aqui lá, tal. Aí tá precisando de alguma coisa, manda pro juiz. Fala, tá precisando de tal coisa. Aí o juiz faz a decisão, então faça tal outra coisa. Vai para a parte administrativa de novo, a pessoa manda para lá, manda para cá. Então, tem essa divisão dentro da vara. A Isabela, lá na nossa vara, ela é chefe da parte administrativa, eu sou o chefe da parte jurídica. Então, como chefe de gabinete, a gente é o chefe da parte jurídica. Tudo que está relacionado a decisões, né, em sentido amplo, assim, do magistrado, passa pelo gabinete, sai do gabinete, na verdade, entendeu? E até uma curiosidade minha, assim, eu confesso que, apesar da gente necessitar muito do serviço desse profissional, que é o oficial de justiça, eu não sei como que é a vinculação dele, se ele é vinculado à vara, ou enfim, se é um núcleo. O oficial de justiça tem um núcleo próprio, né? Tem uma central de mandados lá, e tem um núcleo próprio dos oficiais de justiça. Então, as varas, elas expedem os mandados de intimação. Vai tudo pra central. Tudo pra central, e a central distribui para cada oficial de justiça de acordo com a área de atuação de cada um, né? A localidade de cada um. Eu pensei que, enfim, minha pergunta foi justamente porque eu vejo... Muita gente tem essa dúvida, cara, de ter um oficial de justiça fixo numa vara e tal. Porque né? em determinadas varas eu vejo cumprimento muito de alguns específicos. Os mesmos, assim. Porque na maioria das vezes... Sei lá, tem 5 oficiais que atuam, vou dar um exemplo, né? 5 que atuam no Gama, 5 que atuam em Sobradinho, pela divisão da área mesmo, Então, se você tem muito processo que tem pessoas que moram naquela mesma área, são os mesmos oficiais que vão estar atuando, mas não porque eles atuam sempre naqueles processos, é porque eles atuam sempre naquela área, entendeu? E como que tá a demanda processual dentro da vara que você atua atualmente? A gente tá com... Apesar de ser pequeno, né? Então, a gente tá com um trabalho muito bom de redução, cara. É Candanga, Parkway e Bandeirante. O Parkway é porque... Tem 2 Parkway, né? Não, é porque o pessoal fala aqui do DF. Até a Bahia é Parkway, né? É muito grande, cara. Não, e pega muito mesmo ali o Parkway todo. Pega o Parkway todo, a Candangolândia e o Bandeirante. Então, quando a gente chegou na vara, a gente chegou lá em 2015, nessa vara. Tinha bastante processo, tinha muita coisa, tinha coisa parada, tinha coisa andando devagar demais e tal. Então a gente conseguiu enxugar bastante os processos, né? O trabalho lá, cara, não é porque é lá que a gente trabalha não, né? Mas o trabalho da parte administrativa da vara, lá que a Isa chefia, ele é muito bom para esse trabalho. Então é um trabalho muito ágil, né? Tem uma ligação muito forte com o gabinete, a parte administrativa, então anda muito o processo lá.
né? O processo ele chega lá num dia, pô, chega no gabinete um dia, no outro dia tem sentença, cara. DF é Né? uma maravilha. Cara, é maravilhoso. Então, a gente não tem processo atrasado, não tem excesso de prazo, a vara é selo ouro, sabe? Tem, assim, tudo redondinho acontece lá, cara. A gente conseguiu enxugar, então hoje tem processo, mas não tem aquele montaréu de processo, não. Diferente de uma vara civil, por exemplo, que é processo saindo pela janela, assim, né? A vara criminal, cara, é bem tranquilo, assim. Então teu vizinho ali, ele já não tem o mesmo padrão, assim. É diferente o pela trabalho. movimentação. O que a gente tem de diferença, assim, o que ele tem de quantidade de processo, a gente tem de urgência, porque tá, um processo de réu preso ele é muito urgente. Né? Então, a gente tem algumas urgências muito grandes, né, que talvez não tenha na vara civil, mas a vara civil também tem umas urgências, sei lá, a parte de remédio, de internação, sei lá. Então, cara, cada vara tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Entendeu? Cada vara tem o seu lado bom, o seu lado ruim, né? Cara, eu sempre digo, pra mim o crime, trabalhar com crime é maravilhoso, cara. Eu gosto muito de trabalhar com crime, eu não vejo lado ruim em hora nenhuma. Sabe? Eu gosto muito mesmo, assim. Por isso que tudo que eu faço, tudo que eu faço tá relacionado com direito penal, processo penal. Inclusive é professor de penal e criminal. Processo penal. Eu trabalho com isso de dia, de noite, dou aula disso, estudo isso, é muito legal. Eu vejo na prática, né? Vejo na teoria dando aula, vejo na prática no tribunal, vejo na teoria dando aula, vejo na prática, é muito legal. Advogar, nunca quis. Nunca quis. Cara, nunca sempre quis. foi teu foco a vida pública. Sempre, assim, desde pequeno, vou contar uma historinha, né? Escolheu a vida fácil. Não, cara, desde pequeno... Lógico que é brincadeira. Desde pequeno eu quis ser militar. Não tem, pô. Eu quis ser militar a vida inteira, cara. Meu pai é militar. Então eu falei, cara, eu vou ser militar. Aí estudei do colégio militar, tal, pra ser militar, não sei o quê. E aí, quando chegou na parte de escolher, né, realmente eu escolhi ser militar e fui militar. Na época eu fiz prova pro exército, fiz prova pra aeronáutica, pros dois. Pro exército que eu queria, eu não passei. Mas eu passei pra aeronáutica. Inclusive, a prova era mais difícil. Qual a prova da aeronáutica? Na EPICAR. EPICAR. Aí eu fiz a EPICAR, né, Escola Preparatória de Cadetes do Ar lá em Barbacena. Aí eu passei na EPICAR e fui pra EPICAR em 2004. Depois da EPICAR eu fui pra Academia da Força Aérea, que é a AFA, lá em Pirassununga, em 2005. Né? Isso aí eu era bem novo, né? Tô falando desses anos assim, eu era bem novinho. Então, a bicha é muito velho, né? Em 2004 eu tava 20 anos quase assim. Já. Aí fui pra Academia da Força Aérea, me tornei piloto lá, né? Na aeronáutica, aí, cara... Mas piloto mesmo? Piloto mesmo. Helicóptero? Não, pilotei no primeiro ano planador e no segundo ano T-25, né? São aviões pequenos e tudo, né? Lógico. E aí, cara, quando... Não faz mais nada voltado pra isso, que é uma delícia. Então, nunca mais fiz nada. Assim, muito legal pilotar, né? Mas eu tinha muito problema, assim. Eu vomitava nos voos, eu passava mal, tinha labirintite, cara. Então, a gente era voo de instrução, né? Fazia manobra, não sei o quê, passava mal pra caramba. Não foi isso que me fez sair da aeronáutica, mas isso ajudou, sabe? Assim. Aí eu também comecei a ver como é que era a vida dos militares, comecei a ver como é que seria o futuro, né? A parte financeira e tal. Eu falei, cara, olha, eu acho que... Eu comecei a me sentir, assim, resumindo, eu comecei a me sentir um pouco desvalorizado. Aí eu falei, cara, vou sair. Quando eu saí pensando assim, cara, vou fazer concurso. Eu nunca tive um plano B. Assim, não, vou ser militar, se eu não for militar, vou fazer tal coisa. Eu nunca tive, eu sempre pensei, vou ser militar, e acabou. E aí, de repente, eu não era mais militar e não tinha plano B. E aí, meus pais moravam aqui em Brasília. Sem nada, pô. Meus pais moravam aqui em Brasília, eu falei, vim pra cá, vou fazer concurso. Aí entrei no cursinho. Eu tava te falando, entrei no cursinho, cheguei no cursinho lá, primeiro dia, direito administrativo. Segundo dia, direito constitucional. Terceiro dia, direito penal. Depois, direito civil. Eu falei, peraí, pô, só direito que cai nas provas. Aí eu fui ver lá a maioria das matérias de direito. Eu falei, pai, eu vou fazer direito. Porque eu mato 2 coelhos com tiro, né? Eu consigo uma graduação e estudo pros concursos. E naquela época tinha muito mais direito. Tinha muito, cara. Meu amigo, cara, aí foi assim que começou, né? A minha vida no direito foi assim, não foi nada, não foi glamuroso, não. Assim, nossa, paixão pelo direito, nada disso. Me inscrevi por causa da prova. Durante a faculdade, aí eu comecei a gostar, cara. Então, durante a faculdade, eu comecei a gostar muito. Mas tu começou a gostar pelo crime e com a ideia de ser funcionário público. Rapaz, aí eu vou te contar agora. Na faculdade, assim, a gente costuma vincular a matéria ao professor. Isso é uma coisa normal que acontece. Todo aluno faz isso, né? Então, se você tem um professor chato, um professor babaca, um professor ruim, a matéria vira chata, a matéria é ruim. E aconteceu isso comigo em penal, cara. Em penal, na faculdade, infelizmente, eu não tive professores que me fizessem gostar da matéria. Pelo contrário, então eu odiava direito penal. Eu achava muito ruim direito penal. Cara, é horroroso estudar isso aí. Né? E eu gostava muito na época de direito do trabalho.
Direito trabalhista. Meu Deus. Pois é. E era uma época que estava tendo muito concurso de TRT, Aham. e eu estava estudando muito para os TRTs, né? Então eu estava muito direito do trabalho, processo do trabalho, mesmo antes de ter essas matérias na faculdade, eu tinha estudado. E eu gostei muito, então fiz, cara, minha monografia foi em trabalhista, minha OAB foi trabalhista, foi tudo trabalhista. Quando eu passei no TJ e eu tomei posse no TJ, eu caí justamente na vara, no Tribunal do Júri de Brasília. Pum, Tribunal do Júri de Brasília. Eu falei, caramba, vara criminal. Demorou, sei lá, uma semana pra eu já estar gostando. Pô. Aí eu vi que uma coisa era aquilo que eu tinha tido na faculdade. Outra coisa era a prática. E a pessoa que me deu isso na faculdade não soube me mostrar isso. Foi isso que eu entendi. E aí também surgiu uma vontade de dar aula disso. Eu falei, cara, não é possível, pô. Porque eu tenho pessoas que estão queimando o filme do direito penal, que é maravilhoso, né? Eu falei, cara, não é possível. Eu quero dar aula disso pra mostrar que é bom pras pessoas. Né? Bota esse copo do ladinho, só pra gente não derrubar, né? É. Então, assim, eu quero mostrar que é bom, pô, pras pessoas. Entendeu? O direito penal. Então, eu comecei a querer dar aula, foi nesse sentido, assim. Eu comecei a querer ensinar pros outros, né? Penal, processo penal e tal. E eu comecei a dar aula. Até hoje. Até hoje, cara. Já são 10 anos que eu dou aula, já dei aula em faculdade. Muito tempo, aí cansei de dar aula na faculdade, pô, fazer chamada, fazer prova, corrigir prova, não sei o que. Eu cansei dessa parte. E nessa época que tu entrou no TJ, que você trabalhou com Aragonês Fernandes? Foi, cara. Pô, doutor Aragonês, eu tava no TJ já, e aí eu tava fazendo uma pós-graduação lá no TJ, na Escola da Magistratura, era uma turma exclusiva para servidores do TJ, assim, né? E aí a gente tava numa aula lá e acabou a aula, pessoal, isso 2011 ali, o pessoal, pô, 11, 12, né? O pessoal, tá tendo prova oral do pessoal de juiz, prova de juiz, a gente foi assistir, né, a prova oral. Foi a primeira vez que eu vi o doutor Aragonês, eu cruzei com ele no corredor lá, ele tava no banheiro, né, devia estar nervoso pra caramba, né, prova oral. E aí depois eu assisti a prova oral dele. Pouco tempo depois, ele foi um dos juízes substitutos na vara que eu trabalhava, que era o Júri de Brasília. Ele passou lá um pouco tempo, assim, ficou, sei lá, um mês, ou não lembro agora. E foi suficiente pra gente se conhecer e, pô, ter uma relação boa e tal. E aí, passou pouco tempo depois, ele foi ser um juiz de uma vara, de uma equipe de transição na vara de entorpecentes, na segunda vara de entorpecentes do DF. E aí ele chegou lá naquela equipe de transição e a pessoa que estava lá como chefe de gabinete da equipe de transição era uma pessoa que era da vara civil, então ela não tinha experiência nenhuma na área criminal. E aí ele tinha trabalhado comigo um pouco antes, tinha chegado um juiz novo na vara que eu estava, então eu estava meio que de saída mesmo assim da função de chefe de gabinete lá do Júri de Brasília. E ele falou, cara, tu não quer vir pra cá? Trabalhar comigo aqui na Entorpecentes? São poucos meses, é só até chegar um juiz titular novo aqui, né? Mas, cara, tu vai me salvar aqui, pô. Eu falei, vai, vambora. Eu também gostava de trabalhar com ele, então eu salvava ele e ele me salvava, eram os dois, né? Um salvando o outro. Aí eu fui pra lá. Foi aí que a gente trabalhou mesmo, assim, junto, foi essa época. 3 meses ali, mais ou menos, de vara de entorpecentes. Depois disso, a gente nunca mais trabalhou junto, a gente continuou amigo, né? Bastante amigo e tal. E aí, quando foi pouco antes da pandemia, 2019, ele foi ser o juiz lá da vara do Núcleo Bandeirante que eu tô. Né? O juiz titular da vara do Núcleo Bandeirante é o Dr. Fábio, que hoje trabalha no STF. Esteves? O Fábio Francisco Esteves, né? Esteve aqui também. Pois é, ele é juiz. Esteves aqui também. Eu sou, na verdade, o assessor dele, né? Ele é o juiz titular da vara e ele tá no STF lá, né? Trabalhando lá com o Fachin, né? Com o ministro Fachin. Então, quando o doutor Fábio foi trabalhar no STF sendo assessor lá do ministro Fachin, a vara ficou meio que vaga para algum juiz ocupar aquela vara e fazer as vezes de juiz titular. Né? Ser um juiz substituto fixo. Aí entrou o doutor Aragonês. Então foram vários anos, pode passar a pandemia toda junto lá. Desde 2019 até hoje, quase 4 anos aí, a gente ficou junto na vara lá da Bandeirante. Então a gente reestreitou aquele laço, né, que a gente tinha. E foi bom demais, cara. E inclusive ele que me incentivou a voltar a estudar. Ele que falou. Porque assim, você imagina, eu passei no concurso, né? Eu acabei não falando, eu fiz um monte de concurso. Passei concurso de 2008 pro TJ, para técnico judiciário. Tava na faculdade ainda. Quando deu 2011, me formei, fiz um após. 2013 veio o concurso de novo do TJ. Aí eu fiz para analista, passei para analista. E eu tô no TJ então desde 2010. Eu fui nomeado em 2010, no concurso de 2008, nomeado em 2010, 13 anos de TJ. E aí, cara, quando eu passei para analista em 2013, cara, a vida de analista do TJ, do DF, ela é muito boa, pô. Ela é maravilhosa, cara. Teve o concurso ano passado do TJ, eu falava pros alunos na sala, gente, estuda pra essa prova, cara, porque a vida de analista do TJ, ela é maravilhosa, pô.
maravilhosa. E essa vida maravilhosa de analista do TJ fez eu me acomodar muito. Eu falei, não preciso mais estudar para concurso, cara. Totalmente, mas eu ganho bem como analista. Pô, a função do chefe de gabinete ele é alta, então é um plus no salário, sabe? Pô, na época eu tava fazendo home office, trabalhando em casa. Até hoje, agora que virou presencial de novo, a gente tem que ir alguns dias presencial, mas, cara... E não é uma demanda pesada. Cara, ainda que fosse, na época, teve uma época que era, outra época que não era, meio que oscila, assim. Mas, cara, é muito bom, pô. Sabe, a estrutura é muito boa do tribunal, é tudo muito bom dentro do tribunal do TJ. E eu falei, não vou mais estudar, pô. Eu tava tranquilo, dando aula, trabalhando ali, vivendo a minha vida, tranquilo. E aí o Aragonê, né, eu chamo de Aragonê sendo intimidade, né, mas o doutor Aragonê, ele falou, cara, eu comecei a dar bastante aula e tudo. E uma coisa que influencia muito nesse mundo dos concursos, né, principalmente na parte dos professores, é a vida do professor, assim, é o espelho por aluno. Então você imagina um aluno que ele quer fazer um curso para delegado, né? É muito interessante que tenham professores delegados, por exemplo. Por quê? Não porque o professor delegado seria melhor que qualquer outro professor, mas o aluno, ele se espelha ali, né? Ele fala assim, pô, esse cara tá num lugar onde eu quero chegar. Né? Eu já passou pelo lugar que eu quero chegar. Esse cara já trilhou essa mesma trajetória que eu tô trilhando. Né? Então, o aluno ele se identifica e isso é muito bom pro curso. E aí, pô, eu comecei a dar muita aula, e eu sempre falei com o doutor Aragonê pra ele, né, me indicar nos cursinhos, pô, me indica aí, não sei o que e tal. E aí, a gente conversando um dia, ele falou, cara, olha só, você não teve uma época, que eu já tinha falado isso pra ele, não teve uma época que você queria ser juiz? Eu falei, teve essa época. Ele falou, cara, por que você não estuda de novo, pô? Por que você não volta a estudar? Cara, eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu sentei, ele chegou lá em 2019 na vara, e aí, como é que tá, não sei o que, eu falei, pô, doutor, eu queria conversar com o senhor, vamos lá na minha sala. Cara, a gente sentou assim, foram umas 3 horas, pô. Eu e ele. Cara, ele me mudando a minha vida, assim. Ele falou assim, cara, olha só, o que você faz hoje? Eu falei, ó, hoje eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. E foi anotando. Igual tu tá anotando aí, foi anotando. E aí ele falou, vamos lá, isso aqui que você faz, isso aqui é importante? Não dá pra abrir mão disso aqui? Você tá perdendo muito tempo nisso aqui, não tá tendo retorno nenhum. Você não quer parar de fazer isso aqui, foca. Então ele foi meio que um guru, pô. Sabe assim, não, isso aqui é tal, assim, de amigo mesmo, sabe? Não foi nada... Porra, de amigo, pô. Sentou, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui, vamos ver o que tá acontecendo, pô. E aí, nessa ideia, ele falou, cara, por que você não estuda e tal? E aí, juntou, né, a vontade que eu tinha antes, né, de ter um cargo desse, a projeção que estudaria até pra dar aula. Então eu falei, cara, realmente, são vários coelhos que eu mato com um tiro se eu estudar. Né? O negócio era eu sair da minha zona de conforto que eu tava. Assim, será que eu tô disposto a começar uma carreira nova do zero? Será que eu estou disposto? Né? Eu estou aqui eu tô num cargo muito alto dentro do tribunal, conquistei isso, né? Eu comecei como uma orelha lá no tribunal, aí virei secretário de audiência, que eu digito depoimento, não sei o quê, sabe? Aí fui ser um excedente no gabinete de segunda instância, aí voltei como chefe de gabinete, estou como chefe de gabinete até hoje, consegui trabalhar em casa, então eu fui crescendo, né, lá dentro. Aí você fala, pô, agora eu vou estudar para passar no outro cargo, para começar do zero de novo. Eu falo, meu Deus do céu. Mas vai ganhar tantos mil a mais. Pô, mas será que vale a pena eu ganhar tantos mil a mais e mudar toda a minha qualidade de vida, toda a minha rotina, minha estrutura de vida, né? Então isso era uma guerra interna que eu tinha. Faço ou não faço, faço ou não faço. E aí, 2020, ali, 21, foi quando eu me convenci. Falei, cara, eu vou estudar. Vou estudar. 2021, falei, cara, eu vou estudar. Virei pra ele e falei, doutor, vou estudar. Vou te dar orgulho ainda. Eu lembro, caramba, da cara dele, eu falando, cara, ainda vou te dar muito orgulho. Ele falou, vai me dar, eu sei que você vai me dar. Eu comecei a estudar, pô. E aí foi assim, como voltei a estudar. De novo, eu achei até legal porque eu continuo dando aula pra caramba e eu me identifico muito com os alunos, porque eu sou concurseiro, pô, hoje. Hoje eu sou concurseiro, voltei a ser, né? Então, eu sei exatamente, de novo, né? Eu relembrei, eu já sabia, eu já tinha passado por isso, já. Mas assim, cara... As angústias dessa vida. Cara, eu vivo essas angústias hoje, né? Então, quando eu converso com um aluno meu, eu olho pra cara dele, eu sei o que que tá pensando, pô. Eu sei a dificuldade dele, eu sei como é difícil estudar e tá com o celular ali, né, tá com Netflix. Hoje tem tanta coisa pro cara não estudar, é muita coisa. Te atraindo pra você não estudar, é muita coisa. Então, o cara conseguir parar, ter disciplina pra sentar, pensar no futuro, pensar por que ele tá fazendo isso, e estudar, meu amigo, é muito difícil, pô. Então, você ter alguém que te ajuda, você ter alguém que te apoia, faz muita diferença. E no meu caso, eu tenho a minha esposa. Ela me apoiou. Falei pra ela, cara, eu quero estudar. Ela falou, cara, eu te apoio. Falei, olha, eu vou estudar, vou fazer concurso para alguns lugares diferentes. Ela falou, vamos, eu vou com você. Eu tenho certeza, pô, eu vou com você. Estuda pra falei, olha, eu vou fazer concurso. Faça concurso onde tem a praia. Eu falei pra ela assim, não, eu vou fazer concurso pra tudo que é lugar. Você tá entendendo? Eu não vou escolher lugar no começo, não. Ela, não tem problema. Cara, tem certeza? Tenho certeza. Rapaz, que mulher é essa, pô? Maravilhosa, pô. Minha esposa é maravilhosa. Aí, cara, apoio de tudo que é lado.
pronto, voltei a estudar, consegui ter essa disciplina, né? Tô estudando ainda. E aí, pronto, as coisas vão acontecendo, cara. Vai estudando, vai chegar perto ali, chegar perto aqui, quase passa ali, quase passa aqui, de repente começa a dar, né, aquelas raspadas ali, raspada de repente tá passando. Fica por uma questão, por duas. Isso, aí você passa, cara, e não tem nada melhor que passar. É muito bom, pô. Porque cara, estudar é muito solitário, entendeu? Assim, você que é Muito. advogado, cara, assim, cara, o estudo do concurso, ele é solitário pra caramba. Pode todo mundo te apoiando. Quando você senta aqui, ó, e vai ler alguma coisa, quando você vai ver uma aula, é só você com você. É uma guerra interna. É você e a tua cabeça ali. O que tu tá fazendo, pô? Vai lá jogar bola, vai sair com o pessoal, vai no cinema, vai no barzinho tomar uma. Olha o Netflix ali, olha a tua cama aqui do lado pra você dar uma dormidinha. Que é um objetivo, assim, distante, de fato. Assim, a pessoa trocar, né, o prazer de agora, momentâneo, por um prazer que vai vir daqui a 2 anos. Não, tô falando até de concentração, porque, por exemplo, quando a gente advoga e tá lendo um processo para atuar num caso, você tem um estudo ali focado com um objetivo que, enfim, geralmente tem um tempo curto até. Estudar para concurso é solitário por muito tempo. É uma jornada, pô. Meses, anos. Isso. Eu comecei em 2021, estamos em 2023 já. Já são 2 anos, pô. De novo. E de resultado dessa pegada, tu falou que passou... Passei para delegado do Amazonas e para promotor de justiça do Acre. Né, são 2 concursos que... Quando tu passou, aí tua mulher pensou... Que é nada, cara. Olha só. Eu passei no concurso de delegado de polícia do Amazonas, né? E eu lembro de eu indo fazer essa prova e ela perguntando assim, e se você passar? Eu falei, não vou passar. Cara, foi o único concurso de delegado que eu fiz, foi esse. E aí ela, cara, mas e se você passar? Eu falei, não vou passar não, pô. Tô indo fazer essa prova pra eu ver como é que é a prova de delegado, pô. Sabe? Pra ver se eu começo a fazer provas dessa carreira ou não. Porque até então eu fazia só provas de juiz e promotor. Só que, cara, metade da prova é penal, pô. Que é a matéria que a gente dá aula. Então acabou acontecendo de eu passar nessa prova. E aí, pra você ver, passei na prova, vieram as outras fases, TAF, né, aquela coisa toda, psicotécnico. E aí veio a academia de polícia, o curso de formação. Delegado também tem prova oral, certo? Não teve. Alguns tem, alguns não, né? Esse não teve. E aí, cara, academia de polícia tem que morar lá. 4 meses de academia, vou ter que morar lá. Virei pra ela e falei, olha, vou ter que morar lá em Manaus. Primeira coisa que ela falou, quando que a gente vai? Olha só. Ai, minha esposa, ela é maravilhosa. Ela não sabia que lá chovia todos os dias. Não, sabia, o pai dela é militar também, já tinha servido lá. Já rodou bastante. Cara, ela é maravilhosa, pô. Eu fico até, pô, ela é maravilhosa. Legal. E aí, é bom ter alguém assim. E aí pronto, cara, morei lá em Manaus um tempo, fiz academia de polícia, acabou a academia de polícia. Um dia desse. Tem pouco tempo, tem 3 meses que acabou a academia de polícia, eu voltei pra Brasília naquela expectativa agora da nomeação, né? E ao mesmo tempo também passei para promotor de justiça lá no Acre. O de promotor de justiça no Acre também tá na mesma situação, assim. A prova foi ali faz 1 ano, a prova foi em maio do ano passado. E aí teve prova oral, teve tudo. Legal, cara, tem a prova oral, né, de promotor, e depois tem a outra prova oral que é a prova de tribuna, que é um júri simulado. Cara, tu imagina a minha felicidade fazendo uma prova dessa. Cara, eu fui fazer a prova de tribuna, promotor de justiça do Acre. Vou até falar uma coisa aqui que eu nunca falei, assim, né, pros outros, assim, só pros amigos mais próximos. Cara, eu tirei 10 nessa prova de tribuna. O gabarito. Legal. Sabe por que eu gabaritei? Vou te explicar. O que colaborou pra eu gabaritar uma prova dessa, mano? Eu trabalho no júri. Eu já assisti incontáveis júris. São 13 anos de tribunal, desses 13, bota aí que são 10 anos de júri. Muita referência. Cara, eu já vi muito promotor atuando no júri. Mas muito. Eu já fui secretário do júri, que organiza o júri, fica... Então eu já vi muito júri, mas muito, mais de 100 júri, porque é muito júri, pô. De todos esses tipos. Já vi advogado bom, advogado ruim, promotor bom, promotor ruim, o que pode falar, o que não pode, tudo. Então tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou professor. Então o fato de eu ser professor traz uma facilidade, né, na oratória. Consegue na oratória. Organizar as ideias, então, cara, você expressar bem. Consegue, você vê as pessoas ali paradas te olhando, é uma coisa natural. Né? E eu percebi muito, cara. Eu fui treinar com colegas do concurso, assim. Né? Eu lembro que a gente estava no hotel lá, já pra prova, né, de tribuna. A gente recebeu o caso 2 dias antes, mais ou menos. E aí a gente estava lá numa mesa igual essa, uma sala de reunião do hotel. Prazo apertado. Imagina, cara, vamos treinar. Tá 2 dias você estuda ali, né? Aquela coisa. Vamos treinar, vamos. Aí a gente ficava treinando entre a gente. Então, levanta aqui de cronometra aqui, ó, 15 minutos, que era o tempo da prova, vai. Aí o cara começar. E aí eu comecei a ver, cara, a grande dificuldade das pessoas é a oratória. Não é o conteúdo, pô. Aquele pessoal todinho que tava ali, eu tenho certeza que sabe muito mais do que eu, tudo.
tudo. Você pergunta qualquer coisa. Cara, eu me sentia, inclusive um parênteses, né? Eu me sentia assim, um penetra de festa, sabe? Assim, parecia, sabe quando tem lançamento de novela? Que tá os atores todos, assim? Cara, eu tava lá na prova oral, assim, eu olhava pro lado, só o cara cabuloso, velho. Só os moleques estudando assim. Eu falei, meu irmão, eu nunca me senti no nível desses caras, pô. Tem umas meninas lá falavam, meu irmão, não é possível, o que que eu tô fazendo aqui, velho? O cara vai perguntar a mesma coisa que vai perguntar pra eles, vai perguntar pra mim. Pô. Tá louco. Então na tribuna era a mesma coisa, era o pessoal assim muito bom, velho. Só que na oratória, aí era diferente. Porque a oratória, a prova de tribuna, ela é uma prova que ela não tem uma parte muito jurídica, pô. A prova de tribuna, cara, ela quer te ver dando um show, pô. É o júri, mano. O júri, né? É um sensacionalismo, é aquela coisa ali, pô. Sabe, não é só você chegar ali e expor uma tese jurídica, pô. É como você vai expor a tese jurídica. Então, a pontuação ela vem de capacidade de síntese, capacidade de argumentação, capacidade de convencimento. Isso é o que está nota na prova de tribuna. Cara, e assim, eu tava muito feliz de fazer essa prova. A gente tava lá, tinha um pessoal meio nervoso, assim, ela valia muito pouco ponto, né, na classificação. Mas, cara, o pessoal um pouco nervoso, assim, e tal, e o pessoal, caraca, Cenoura, você tá muito feliz, cara. Você tá vibrando. Eu falei, meu irmão, você não tá entendendo, pô. Eu tô vibrando. Cara, eu vou fazer o que eu faço todo dia, pô. É só isso. Né? Dar uma aula de um processo específico. É basicamente isso. Né? Aí chegou lá, cara, eu tava tremendo, tava assim, vibrando, mas nervoso pra caramba. Fiz a prova de tribuna, né? 15 minutos e tal. Dei o show lá. Quando acabou, falei pro pessoal, e aí, como é que você acha que você foi? Eu falei, cara, eu acho que eu fui bem. Né? Não sei se tinha alguma coisa específica pra falar, assim, mas fui bem, pô, normal. Igual que a gente treinou aqui, quando a gente treinava, o pessoal falava, cara, tu vai mandar bem. Se tu fizer isso aí lá, tu vai mandar bem. E eu fiz exatamente, sabe? Porque a gente tinha treinado. Aí quando vê a nota, pô, 10, eu falei, cara, não é possível. Aí eu fiquei até com vergonha de contar pros outros, assim, né? Aí, como é que foi? Aí, pô, tirei 10, pô, meio vergonha, assim, de falar. Eu lembro de eu falando, doutor, Paragonê, né? Doutor, não acreditar, cara, eu tirei 10, pô, na prova de tribuna. Cara, não é possível, caralho, não sei o que, daquela coisa. Da hora. Cara, muito massa, pô. Então, assim, teve a prova de tribuna, acabou o concurso. Né? O promotor não tem o curso de formação antes igual o delegado. Então, os dois concursos, tanto de delegado do Amazonas quanto do promotor do Acre, tá no momento, assim, falta só homologar o concurso. Quando homologar o concurso, começam as nomeações. No de delegado, eu tô mais bem classificado. Então, no de delegado, eu vou ser nomeado primeiro do que no de promotor de justiça do Acre. Mas eu acredito que no de promotor de justiça do Acre eu também vá ser nomeado. Né? O Acre, ele é um estado muito longe para a maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas que fez a prova não é do Acre. Né? Então, cara, o Acre é muito bom, cara. Eu fui lá fazer várias vezes, né? Fazer a prova, foram acho que umas 6 vezes fazer a prova em um ano aí. Eu gostei muito de Rio Branco. Conhecer, cara, tranquilo demais, pô. Era uma cidade boa, sabe? Tranquila. Eu gostei de lá. Só que é longe. Então, assim, muita gente gosta de lá, só que é longe. Para a maioria das pessoas, né? Então, o pessoal passa no concurso lá já estudando para outro, né? E o objetivo é não ficar lá. Então, a tendência é que a lista de aprovados, ela ande rápido. Entendi. Porque o camarada tá lá, os primeiros estão lá, vão assumir. De repente, eles passam em outro concurso. Vai ter que chamar alguém para repor. Aí eles vão passar em outro concurso, vai chamar alguém para repor. Até que vai ter os que vão ficando. Né? Sempre tem os que ficam. Sabe? Então, vai chegar em mim. Dentro da estrutura dos tribunais, não há como ter remoção. E, cara, que boa pergunta. Ontem foi aprovada uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional de permuta entre juízes de estados diferentes. Interessante. Isso é ontem, né? Então a gente teve agora o juiz de um estado vai poder fazer permuta com o juiz de outro estado. Combinado. Como vai ser feita? Ainda não tem. Não tem nada. Porque é um tópico lá na Constituição, né? Um inciso lá. Como vai operacionalizar isso? Tem vários fatores que envolvem. E o que regula? Vai ser portaria? Vai ter coisa do CNJ, regular. Então, assim, cara, sinceramente. Mas assim, mas muita gente viu com maus olhos e tal, mas assim, minha opinião sincera, pô, achei muito massa, cara. É muito legal você poder ter essa oportunidade, né, de trocar com alguém, sabe? Eu acho que é mais visto com maus olhos o profissional que está num lugar que ele não deseja estar, de fato. Assim, aí, nesse argumento aí tem gente que fala, mas aí era só não fazer a prova pra morar lá, então você não estaria lá. Mas, cara, é uma coisa assim, eu não tô dizendo que eu não quero estar lá, mas se eu tiver oportunidade de ir pra um outro lugar, por que proibir isso, né? Assim, não vejo motivo. E essa medida, né, essa emenda constitucional que é prevista para os juízes especificamente, ela se aplica também para os promotores e para os defensores. Ela já se aplica, porque tem essa equiparação na própria Constituição. Então, por força da Constituição, essa emenda que fala que os juízes podem fazer permuta também vai se aplicar para os promotores de justiça, também vai se aplicar para os defensores públicos. Então, cara, o futuro dirá como vai ser isso aí.
né? Mas eu acho uma iniciativa muito boa. Eu gostei muito disso, pô. Porque, primeiro, vai ampliar muito a concorrência nos concursos agora, porque você vai poder fazer concurso para qualquer lugar. Porque com a esperança de no futuro Fazer você uma... preencher os requisitos e conseguir uma permuta, por exemplo, para ir para outro lugar, para voltar para tua cidade, sei lá, né? Aí, pô, eu tava conversando com o pessoal, né? Você falou assim: "Ah, Mas foi direcionado para juiz nesse caso. fizeram para juízes, mas como já existe na Constituição essa equiparação, já se aplica Uhum. também para os promotores e para os defensores. Eu achei legal pra caramba, pô. Então, é uma coisa que no futuro, né, várias coisas no futuro podem trazer o camarada a fazer concurso em qualquer lugar e morar onde ele quiser. Por exemplo, um teletrabalho da vida. Né, mas chega um momento que, assim, não, a partir de agora, todas as audiências dos juízes vão ser virtual. Todas vão ser virtuais. Aí se o advogado quiser falar com o juiz, chamada de vídeo. Aí sim, não sei o quê, tudo é virtual. Esse juiz vai ter pra que morar ali, né? Ele pedindo autorização, ele consegue morar em outro lugar e tal. Então você imagina. É um negócio ainda que eu gosto, mas com ressalvas. Cara, é porque tudo é adaptação, entendeu? Assim, Mas tem não é nem a situações... adaptação assim do advogado com a situação. É a gente se adaptar de como fazer isso de uma forma que não tenha prejuízos. Né? Sim. Então, assim, não é fazer uma coisa pô, totalmente online, que pô, É. às vezes prejudica ali o advogado. Tem Porque muita situação que o online resolve perfeitamente. E até melhor. E mais prático. Mas algumas situações, e até pontuais, é interessante ir olhar, concordo, conversar. perfeitamente. É igual você pensar assim, ó, dentro da delegacia, a gente tem o delegado plantonista e tem um delegado que trabalha durante o expediente normal. Então, por exemplo, o plantonista está lá de madrugada. Fala assim, olha, é interessante que tenha delegado de madrugada nas delegacias? É. Agora, é interessante que todos estejam na delegacia de madrugada? Todos os delegados? Não, você faz uma escala lá, né? Uhum. Pronto. Precisa todos os juízes trabalharem presencialmente. Claro. Eu não posso colocar assim, não, tem que ter a parte presencial. Tudo bem, pega alguns que queiram, bota lá presencial. Os que não, sabe, os que preferirem, Uhum. vão trabalhar online. Então, cara, quando o advogado quiser falar com algum juiz presencial, vai ter alguém lá pra receber ele, sei lá, um plantonista, como se fosse uma delegacia, por exemplo, um plantonista. Eu sinceramente, cara, eu não vejo problema nisso, né? O que eu vejo problema é engessar. Por exemplo, a gente teve, na pandemia, teve muita coisa que foi teletrabalho, né? Não podia trabalhar. Cara, o tribunal, vou dar o exemplo do TJ, o tribunal, ele economizou muito dinheiro. Foi. A produtividade aumentou muito dentro do tribunal, mas muito. Explodiu a produtividade do tribunal. Né? Então, você vê, foi muito bom. Pô. Só que, lógico, pô, em outros aspectos, não foi bom. Né? Por exemplo, o advogado tem aquela situação que ele queria estar presencial para resolver, não tinha como. Né? Na audiência criminal nossa também. Pô, cara, a audiência criminal, a emoção da audiência presencial é uma. Né? A audiência virtual é outra. É. Tanto que no código, a videoconferência era uma exceção, pô, lá. Você faz videoconferência em último caso, assim, né? Justamente por isso. Eu lembro que quando eu fiz a pós-graduação, o meu tema do meu TCC da pós foi a videoconferência, se ela prejudicava ou não prejudicava o réu. Né? O interrogatório por videoconferência, a audiência por videoconferência. E aí eu não defendia se prejudicava ou não. Eu queria expor o que o código queria, qual que era o recado do código. Porque você vê, uns falavam assim, olha, videoconferência é a melhor coisa que tem. Tá. Por que no código ela é excepcional? Porque se ela fosse a melhor coisa que tem, ela seria a regra. Com certeza. Ué, não, a melhor coisa é a audiência por videoconferência. Mas só vai ter em último caso. Fala, pô, por que eu vou guardar a melhor coisa para o último caso? Então, na época, eu fiz a monografia sobre isso. Pô, isso em 2011, 2012. Né? Aí você vê hoje, 12 anos depois, cara, muita coisa mudou. Talvez se eu fosse escrever meu TCC hoje, eu já escreveria diferente. Entendeu? Não por estar a favor ou contra, né? Mas por várias percepções de prática já. Mas é um período que Pô, trouxe muita experiência para trouxe, cara, foi... as profissões como um todo. Ele forçou umas situações que a gente estava meio que ali, tipo assim, a gente estava engatinhando em algumas situações, a pandemia forçou, sabe assim, foi a força. Ah, será que o teletrabalho, como é que vai ser? Quantas pessoas? Meu irmão, pandemia, todo mundo teletrabalha, a força. Se vira. Audiência de custódia, cara, a maioria, são poucas vezes que eu vi que era interessante que fosse presencial, mas, cara, audiência de custódia online resolve bem, na maioria das vezes. Então, cara, grande maioria. É aquela coisa, não tem como você falar de maneira bem taxativa, assim, não. Uhum. Eu queria que todas as audiências de custódia fossem online, não dá, porque tem umas que tem que ser presencial. Já pensou um júri online? Que loucura. Pois é, perde toda a graça pra mim. Perde toda a essência. Perde toda a graça, justamente pelo sensacionalismo do júri, pô. O júri, ele envolve muita coisa. O jurado, pô, ele não decide só, o jurado é leigo. Ele é leigo. Né? Ele não decide com base no direito, cara. Então, assim,
as partes, né? Eu vejo que algumas partes, né, no júri, elas ficam tentando explicar o direito pro jurado decidir, mas, cara, a parte que vai ganhar é a parte que convenceu o jurado, seja com direito, sem direito, convenceu, ganhou. O jurado não vai te explicar por que que ele votou sim ou não. Ele não vai ter que explicar. Então ele pode votar para condenar o réu porque ele não gostou do promotor, ou ele não gostou do advogado? Pode, você não vai saber. Acontece. Ah, o advogado é meio arrogante, eu não gostei do advogado, quer saber? Eu vou condenar. E aí? Ah, isso não pode acontecer, mas como é que você vai saber se isso aconteceu? Você não tem como perguntar Acontece porque a empatia que ele tem com o profissional, com o advogado, com o promotor, ele leva isso pro caso, Então, pro exato, réu, né? Então, assim, se botar isso online, você tira isso aí, pô, perde muito. E vai virar mais um julgamento jurídico do que ele é hoje, né? Ele é muito mais para a área jurídica, que é o que a gente não. O júri não é feito para isso, pô. Se fosse para pegar e decidir com base no direito, não precisava do jurado, não, botava o juiz lá para decidir. Ou seriam juízes. Você não juiz, entendeu? Assim, por que, que o jurado é leigo? Por que o jurado é leigo? Pô? Por que, que a Constituição, não está no Código Processual Penal, está na Constituição. Por que, que o jurado é leigo? Por que, que o Código falou assim, olha, o jurado vai ser leigo e o que ele decidir vai ser soberano. Meu amigo, isso é muito forte, pô. O que ele decidir é soberano. Ou seja, alguns leigos decidem e isso que eles estão decidindo é soberano. Isso é muito forte. Então, se o constituinte, o legislador, quisesse que o jurado fosse técnico, jurista, não tava do jeito que tá, não. Teriam não faria nem sentido. Alternativas. Entendeu? Então, cara, o brilho do júri tá aí. Se você botar isso virtualmente, na minha visão, você mata, não que você tira todo o brilho, mas você diminui muito. Diminui muito esse brilho aí. Eu acho que perde a essência. Perde, cara, porque... Cara, primeiro que o júri, os jurados, eles precisam ficar, entre aspas, recolhidos ali durante todo o tempo. Não é nem só isso. Pô. O júri, porque, assim, por exemplo, quando você está vendo algo por videoconferência, na tela aparece quem está falando ali. Né? Aparece um quadradinho das pessoas, né? Quem está falando. A atenção é diferente. Então, assim, o júri, cara, ele é o ambiente. Uhum. Entendeu? O ambiente, ele muda um julgamento, cara. E aí, de repente, tá o jurado na casa dele, no celular, consultando informações. Cara, não é igual. Não. Entendeu? Então, assim, resumindo essa conversa de videoconferência, né? Eu acho assim, tem como achar um meio termo, aquilo que eu tava te falando, tudo é adaptável, pô. É que a gente ainda não chegou nesse momento, né? A gente ainda não chegou num modelo ideal em que a gente tenha videoconferência e presencial andando juntos, né? A gente não chegou nesse momento ainda. Então a gente assim, não, era pandemia veio, videoconferência. Aí acabou a pandemia, não, agora volta presencial. Aí tem um pouco ali ainda que é online, tá meio nebuloso, entendeu? Assim, mas é uma questão de tempo, cara, até tudo ir se resolvendo. A prática vai dizendo muita coisa. Né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, né, os tribunais vão vendo as coisas que estão acontecendo na prática, os ministros, os juízes vão vendo o que está acontecendo na prática, e aí com o tempo vai se ajustando. Não vai ser uma coisa assim, rigorosa nem para um lado, assim, tudo presencial, ou nem para o outro, tudo online. Vai ajustar, vai chegar essa hora que vai ajustar, só ter paciência. Então, eu falo para os alunos, ó, estuda agora. No futuro isso vai se ajustar e vai ficar bom para todo mundo. Quem quiser presencial vai ter, quem quiser online vai ter, vai ficar bom para todo mundo. É ter paciência para esse ajuste aí, entendeu? Deixa eu só mudar um pouco de assunto e retomar algo que você falou. E até pedir aqui uma dica, né? Uma dica que serve muito para advogados e até para quem está querendo fazer concursos voltado para a área jurídica. Como você é uma pessoa que tirou 10 prova de oratória Engraçado na promotoria, parece mentira. Que dicas ou que percurso você traria para quem está querendo ampliar, melhorar a sua oratória a ponto de ter uma oratória mais convincente, enfim, falar de forma mais didática? O que você poderia pontuar que é importante para fazer essa construção? Cara, são vários fatores, né? O principal para mim é o treino. O treino, cara. Não adianta, pô. E eu percebi, com o pessoal da minha turma, lá da prova de promotor de justiça lá do Acre, eu percebi o seguinte: vai ter a prova oral, todo mundo fica estudando pra prova oral. O meu medo qual que era? Me perguntarem algo que eu não sei. Uhum. Na verdade, a oratória é muito importante. Eu fui fazer um cursinho, fiz um cursinho pra prova oral, aqui em Brasília. Né? Posso falar ou não? Pode. O AEJUR, do CPIURES, né? Do Samerage, lá do pessoal. Legal. Fiz o cursinho dele. Cara, cheguei no cursinho pensando assim, cara... Ser mais criativo. Não
Não, é um curso voltado pra prova oral mesmo. tá. Era um curso pra prova oral de promotor de justiça do Acre, sacou? Eles abriram uma turma lá, tinham 5 alunos só. Eu e mais 4. Uhum. E aí, eu fui pro curso pensando assim, eles vão dar os bizus, assim, dos temas que mais cobram na prova oral. Porque minha preocupação era conteúdo. Uhum. Perguntarem o que eu não sei, né? Chegou lá, cara. Ó, pessoal, aqui é o seguinte. Primeira coisa que falou, ó. Aqui a gente não vai ensinar conteúdo pra vocês. Aqui a gente vai ensinar como fazer uma prova oral. Sem conteúdo? Aí você já... Meu amigo, sabe o que foi o curso? Foi treino de cabo a rabo, mano. A gente treinou o tempo todinho. Era treinando e treinando. Então o cara vinha, vamos simular. Era uma simulação o tempo inteiro. Que o camarada assim, ó. Perguntava, acabava a parte de pergunta, feedback, ó. Sua postura, gesticulação com a mão, a entonação da sua voz, a forma que você tá sentado na cadeira, a forma com que você tá, a sua gravata tá amarrada. Fala, caraca, bicho, tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Então, e isso também vai te deixando seguro. Então quando você vai melhorando essas coisas, melhorei meu gesticular aqui, melhorei minha forma de falar, melhorei não sei o quê, pô, de repente você fala, pô, a tua segurança pra responder o conteúdo fica outra também já. Mas, cara, até covardia eu te falar que eu aprendi tudo isso no cursinho, porque eu te falei, eu dou a aula. Uhum. Então, o fato de eu ser professor, fazer eu praticar, Ou seja, tu tá reforçando o treino, é, a prática. treino, cara. A prova oral, o que eu faço? Treina bastante, todo dia. O Aragonê me treinou, pô. A gente fazia a chamada de vídeo e ficava me perguntando. Pô. O Aragonê falou, cara, bota aí o terno que tu vai usar no dia da prova, que eu quero ver o teu terno. Legal. Aí, pá, ele, ó, não gostei. Foi desse jeito. Um professor desse também. Depois tu pergunta pra ele. Tava eu e mais uns amigos meus assim, né? Bota o terno de vocês, né? A gente botou o terno lá, ele olhou assim, cara, tu não pode botar essa gravata, pô, teu cabelo é laranja. Já chama atenção teu cabelo. Tu não pode chegar e meter uma gravata dessa cor. Eu, pô, cara, que gravata bonitona. O Aragorn, não vai botar. Não usei outra. Mas, pô, treino, cara, treino todo dia. E ele falava isso pra mim. Então eu tô te repassando aqui tudo que ele me falava. Uhum. Ele falava assim, cara, você vai ter que treinar todo dia. Todo dia, senta na frente do espelho, pensa num tema e fale em voz alta. Ou pega uma câmera e se filme. Assista como é que você é. Sabe, falando em voz alta, seus trejeitos. Quando você se vê falando, pô, é muito legal, cara. Fala, caraca, olha que. Nossa, não acredito que eu tenho esse cacoete aí. Aí você começa a se policiar, você treina. Chega uma hora, quando você vai fazer a prova oral lá, você tá muito mais tranquilo, é mais um treino. Né? Vai vir o nervosismo, é lógico, mas, cara, treino. Porque uma coisa boa que o treino traz? Quando você treina com os seus colegas, né, o que a gente fazia? Pô, eu vou treinar com você. Nós dois estamos na prova oral do Acre. Uhum. Eu vou preparar aqui algumas perguntas pra você. Você vai preparar algumas perguntas pra mim. Cara, eu tinha um medo do caramba de não saber o que o cara ia perguntar. Passar vergonha, pô. Na frente do meu amigo. Então o treino era mais pra Então você vê, o treino, cara, tentar não. eliminar o fator Não, surpresa. até esse sentimento de ter medo de não saber a resposta, você vai sentir na hora lá. Então até isso você treina, porque quando você treina com seus amigos, você fica com vergonha, você fica com medo de errar. Que é exatamente o que vai acontecer lá na hora. Então, não que você fazer isso várias vezes, chegar lá na hora você não vai ter esse medo. Você vai ter esse medo. Só que se você fizer isso várias vezes com seus amigos, você vai saber como lidar com esse sentimento. Esse sentimento não vai ser uma surpresa pra você. Você vai chegar lá na hora e falar, aqui ó, tá vendo? Eu tô sentindo exatamente o que eu sentia pra responder as perguntas do fulano. O que eu fazia lá em casa pra responder as perguntas? É o que eu vou fazer agora. Porque não dá, pô, tu chegar numa prova oral e todos os sentimentos que você ter seria novidade, pô. Você não tá acostumado Novidade. Fala, meu a Deus, o saber que eu tô lidar com sentindo? aquilo. O que tá acontecendo? Meu coração tá disparado. Nossa, eu tô suando na mão. Nossa, não sei o que. Cara, se você tivesse treinado, isso já teria acontecido e você já teria uma forma de driblar esse sentimento, de lidar com ele, entendeu? Ou Então, de saber conviver. isso, enfim. cara. Eu sempre falo isso. Pô, o cara vai fazer concurso. Cara, faz simulado. Porque mas faz simulado mesmo. Faz outras provas. Antes da prova que você quer, meu sonho é tal. Antes dessa prova, faça outras. Por quê? Cara, fazer prova dá nervosismo, dá dor de barriga. O cara no dia ali não dorme direito no dia anterior. O cara fica nervoso e tal. Cara, sinta isso em outras provas para você saber lidar com isso, para quando chegar na prova que você quer, você já sabe lidar. Você vai sentir tudo isso de novo. Né? Não tô te falando que você vai ficar um mestre em fazer provas e vai parar de sentir. Você vai continuar sentindo, mas você vai saber lidar. Você vai saber lidar, não vai ser surpresa, não vai ser uma novidade, entendeu? Você vai ser surpreendido por um sentimento, não vai te atrapalhar, pô. Isso é muito importante, cara. É a vida, né? É. Fazer, repetir. Tudo, repetir. cara. Tudo é repetição, cara. Você vai fazer bem alguma coisa só depois de fazer várias vezes. Só.
Quando ficar chato, É, tá bom ali. cara. Me fala uma coisa, já que você é professor há tanto tempo, é, e no mundo dos concursos, é muito comum sempre aquela história de o concurso vai acabar. Ah. Como que tá essa história hoje? Cara, é muito Porque assim, engraçado. há pelo menos uns 10 anos que eu escuto isso, ou mais até, uns 15. 10 anos que tu lembra. É que eu lembro, Isso aí exatamente. existe desde sempre, sempre vai existir. Cara, existe um pessoal que é muito terrorista. Tem pessoal, cara, que quer ganhar like, quer ganhar visualização. Então, qualquer coisa, bota o título lá. Concurso vai acabar? Uhum. Então, faz o seguinte, faz esse corte aí. Tá aqui no podcast? Concurso vai Faz o acabar. corte. Concurso vai acabar, vai bombar, pô. Porque, cara, as pessoas, elas. É impressionante, cara. Imagina só. A gente tem o Estado. O Estado tem seus funcionários, né, os seus servidores. A Constituição fala que tem que ter concurso pra essa galera assumir. Meu amigo, enquanto tiver Estado, vai ter concurso, pô. Grande do jeito que é. Meu amigo, quantas pessoas se aposentam todo dia? A gente tá falando sobre isso agora, vai ter um concurso recente aí da polícia. Não sei quantas mil vagas. Fala, pô, mas teve um agora há pouco, com não sei quantas mil vagas. Vai ter de novo, você vai ser o último. Meu amigo, esse ano vão aposentar não sei quantas mil pessoas na polícia. Então ano que vem vai ter outro. E depois no outro ano vai ter outro. E, cara, é assim vai, pô. Você escuta isso há 15 anos. Quem entrou no concurso de 15 anos já aposenta, pô. Ou o cara passa em outro concurso, abre uma vaga. Cara, não vai acabar. Ou faz. Não vai acabar. Cara, pode vir o presidente que for, pode vir o governo que for, pode acontecer tudo. Uma coisa eu tenho certeza: concurso não vai acabar. Não vai. Enquanto Enquanto estivermos o Estado organizados existir. da forma que estamos. Exato, não tem jeito, pô. Vai ter concurso, fica tranquilo. São muitos braços, muitas funções, Cara, é muita muita gente coisa. pra máquina girar, né? É muita coisa, pô. São muitas áreas diferentes, são muitas. Cara, a administração pública, os tribunais, os poderes todos, cara, é muita coisa. Tá, e quanto também essa conversa de redução, cada vez mais reduzindo o salário para alguns cargos, como que tá isso hoje? Cara, reduzir salário no serviço público. Geralmente concursos novos, né? Concurso novo já, enfim, cria-se um outro cargo, elimina-se um outro que teria um salário, uma remuneração melhor, enfim. Tem isso ainda Não, nesse cara, universo? então, pra te ser sincero, é uma surpresa pra mim. É? Porque assim, pelo que eu vejo, é o contrário. Os salários eles vão aumentando. Eles vão aumentando. Então, você vê, vou dar o exemplo lá de delegado do Amazonas mesmo. Cara, o concurso de delegado do Amazonas, há 11 anos, teve o concurso em 2009, na verdade, então há 14 anos. Foi o último concurso antes do meu. O salário do delegado do Amazonas era R$7.000, pô. Há quanto? Há quanto tempo? Em 2009. 2009. R$7.000. No meu concurso, o salário já é o maior salário de delegado do Brasil é o do Amazonas. Mais de R$20.000 de salário. Então, a tendência, né, conforme as carreiras vão se estruturando, é isso acontecer. Pô, a Amazonas tá com o melhor salário do delegado do cara, Brasil. Não, todos os cargos da polícia ou da Amazonas é o que paga mais. Você pega investigador, né, o agente, o de lá é o que paga mais, escrivão de lá é o que paga mais, perito de lá é o que paga mais, delegado de lá é o que paga mais, do Brasil inteiro, cara. Por isso que foi um concurso, esse aí foi um concurso muito concorrido, por causa do salário. Muita gente olha só pro salário. E aí, cara, bombou de gente fazendo a prova do Amazonas lá. Todo mundo que estuda pra delegado foi lá fazer essa prova aí. Muito legal. Eu não duvido. Tendo o melhor salário do Brasil, Muita já gente. chama atenção. Então, assim, eu não vejo esse movimento de redução de salário. Vejo o contrário, sabe? Vejo as classes brigando cada vez mais para serem mais valorizadas, Certo. principalmente dentro da polícia, né? E você, nessa tua experiência toda enquanto analista do TJ, como que é a questão de reajuste de vocês? É algo que acontece? Porque eu poucas vezes vi greve do tribunal. Cara, engraçado. É uma classe que reajusta Isso é bem, muito engraçado, cara, porque quando eu entrei no tribunal, quando eu fiz o cursinho em 2008 pro tribunal, aí em 2010 eu fui nomeado. Quando eu fui nomeado, no meio do ano de 2010, tinha acabado de acabar uma greve cabulosa lá no TJ. Sem reajuste, sei lá, 10 anos, não sei quantos anos e tal, aquela coisa. E eu tava entrando ali, feliz da vida, pô. Né? O salarião. Pô, meu salário ali, pô, cara, é o salário que tava no edital, né? Feliz da vida, assim. Uma coisa que me indignava para os caras que estavam entrando junto comigo, reclamando do salário já. O cara, mas olha só, olha a cabeça do cara. Sai o edital, o cara olha lá e fala, caramba, na época era 4 mil, técnico judiciário.
R$ 4.000. Falei, cara, muda a minha vida, pô. Judiciário, 4.000 pra trabalhar só de tarde. Todo mês? Não, pra trabalhar só de tarde. Meu amigo, tu No é doido. período. Muda a minha vida, né? Aí o cara faz, estuda, passa no concurso. Aí ele vai tomar posse. Na posse, tava lá um camarada reclamando que o salário era 4.000. Na posse. Ele, porque a gente tá sem reajuste há não sei quantos anos. A Olha pra cara gente dele. já tá Eu falei, tu trabalha aqui já no TJ? Aí ele, não, mas ele tomar banho, pô. sindicalista. Tu não sabia que era esse salário não quando tu fez a prova? Pô, o cara que tá lá Ixi. realmente há não sei quantos anos sem reajuste, porra, tem que reclamar. Agora, Com você... certeza. Aí, assim, desde essa época que eu entrei, cara, não vejo mais greve. Uhum. Por quê? Porque tem tido reajuste, pô. Tem tido, cara. Hoje, pega o salário de técnico de analista hoje, nem se compara com o da época que eu fiz. O concurso do ano passado, compara os editais. Pega o edital de 2008 e o edital de 2022 do TJ e vê o salário que eles prometem no edital de técnico de analista. Completamente diferente. Cara, sempre reajusta. E assim, eu vou ser sincero com você, cara, eu não sou um cara que fica acompanhando isso. Uhum. Sabe assim, nossa, tá aqui defasado, não sei o quê. Eu não acompanho. Não é porque eu não quero ganhar mais, lógico que eu quero ganhar mais, né? Mas assim, eu vejo que tem gente que perde muita energia nisso aí. Sabe? Uhum. Muita energia, muita. Tem pessoas que têm que perder energia, que são as pessoas que estão lá para lutar por isso, né? O sindicato e tal. Agora tem pessoas que não, sabe? E perdem muita energia e às vezes elas se apoiam muito. Porque se aumentar o salário, se isso, se aquilo. Eu sempre falei uma coisa, cara, quer aumentar quanto você ganha? Vai fazer alguma coisa aí por fora, né? Pô, arruma. Eu dou aula, por exemplo, né? Eu quero ganhar mais, beleza, eu dou aula. Né? Enfim, tem muitas formas de você conseguir aumentar. Então eu não acompanho muito isso, não, porque eu não quero ganhar mais, fico muito feliz quando eu ganho mais. Uhum. Mas eu também não fico me apoiando nisso, sabe? Eu não fico dependendo disso, não. Entendeu? Acho muito bom. Mas se não vier também, eu dou meu jeito, pô. E você tem mentoria própria para concurso? Como é que você tá Eu atuando? tinha, durante muito tempo eu tinha, só que dá muito trabalho. Dá muito trabalho, cara. Fazer direito da porque assim, da atenção que o mentor, precisa. cara, ele é ali um nutricionista misturado com um personal trainer, misturado com muito coisa. Então, o cara sentava aqui e falava pra ele, olha, como é que é seu dia, como é que são seus horários, qual material que você tem? Você já estuda para concurso? Quais as matérias que você mais gosta? Quais as matérias que você menos gosta? Como é que é a sua família? Pronto, o cara me dava todo esse relatório aí. Com base nisso, eu já conseguia montar, quantas horas você quer estudar por dia? Eu quero estudar 5 horas por dia. Não, eu tenho só 2 horas por dia. Então tá, você não acha que dá pra encaixar mais 1 hora aqui nessa parte aqui do seu dia, não? Não, acho que dá. No carro. Se você for ver, cara, quando eu cheguei aqui agora pra falar com você, eu tava ouvindo aula no carro. Eu não dirijo mais sem ouvir aula. Entendeu? É meia hora pra ir, meia hora pra voltar, 1 hora de aula que eu ouvi. De um assunto que eu tô revisando. Não é uma aula de um assunto novo, porque eu não consigo prestar tanta atenção assim. Né? Mas pra revisar é maravilhoso, pô. Então, enfim, então eu vou encaixando no cara, vou encaixando. E aí, beleza. Tantas horas por dia. Agora vamos ver o que você vai estudar. Então, qual material que você tem? Não, tem um PDF desse curso, tem um vídeo desse curso, tem não sei o que desse curso. Maravilha. Então, constitucional, você vai estudar por meio desse material aqui, que você tem. Administrativo, não, é por esse outro aqui que você também tem. Esse aqui é esse aqui. Pronto. Beleza? Tá. Agora, cada hora eu fazia o que queria estudar. Então, você vai estudar, por exemplo, amanhã, sexta-feira, você vai estudar 4 horas. A primeira hora vai ser de 8 às 9 da manhã. Você vai estudar constitucional da página 10 até a página 35 do seu PDF. Quando for de 9 às 10, você vai estudar constitucional de novo, mas você vai fazer 20 questões lá no site de questões. Aí você vai fazer sua vida, tá? Quando for tal hora. Então, cara, eu fazia isso toda semana do aluno. Então, começou a semana a fazer o cronograma da semana dele, desse nível. Toda semana tu fazia? Aí semana que vem fazia de novo, da outra semana. Cada semana eu ia fazendo. Então você imagina, eu tinha 10 alunos, eu perdia muito tempo pra fazer. Então assim, domingo eu vou fazer cronogramas da semana da galera. Era o domingo todo. Fazendo isso aí, planejando o que faz, E nisso vem, qual que são os assuntos mais importantes, o que cai mais na prova, o que tem mais peso na prova, o que mais conteúdo. Então, eu tinha que fazer uma organização de quais matérias tinham que ter mais horas de estudo, quais matérias podiam ter menos horas de estudo, como aquele aluno absorvia mais as matérias. Então, perguntava, como é que você aprende melhor? Lendo, ouvindo, vendo aula? O que você prefere? Cara, eu não odeio PDF, eu gosto só de ver aula. Então, pronto, vamos ver a aula. Cara, não, eu odeio... Assim. Tem. Cara, eu odeio ver aula, eu gosto só de PDF. Então, vamos. Então, cara, cada um tem o seu jeito de estudar, aprende mais de um jeito. Eu gosto de fazer muito resumo. Vamos embora fazer resumo, né? Aí então, assim, era uma coisa muito personalizada que eu tinha que encaixar, né? Eu não conseguia fazer um cronograma pra todo mundo, por exemplo. Aí, meu amigo, era muito trabalho. Então,
Hoje, cara, e acontece, essa semana vieram lá na sala e falaram, professor, queria fazer mentoria com você pra carreiras policiais. Falei, cara, fico muito feliz de você ter me escolher e tal, mas não dá, pô. Cara, só você me pagar muito dinheiro. Sabe, cara, pra valer a pena o tempo que eu gasto, sabe? Não valia a pena o dinheiro que eu recebia, pô. E já era caro, eu acho caro, entendeu? Assim, então eu falo, cara, não vale a pena, porque meio que eu vou ter que cobrar muito caro de um concurseiro que, né, às vezes, todo quebrado, sabe? Pra eu dar um trabalho de qualidade pra ele, que vale a pena pro meu tempo. Fala, não, não vale a pena não. Então, aí, o teu produto, eu já descobri qual que é o teu produto. É vender o auxílio na prova de oratória. Pois é. Então, cara, eu vou te falar uma coisa, né? E vai ser engraçado que eu vou falar isso aqui num podcast desse. Cara, quando eu comecei a dar aula, sabe como é que eu comecei a dar aula? Eu fui em todas as faculdades de Brasília. Todas. Eu, pessoalmente, carro. Tudo bom? Eu quero dar aula, como é que eu faço? Cara, você tem experiência? Eu, não. A gente precisa de alguém com experiência. Entendi. Ele, obrigado. Ah, tá. Qualquer coisa mandou aqui seu currículo. Tá, não, tá bom. É outra faculdade. Eu dar aula. Tem experiência? Não. Então não dá. Aí, pô, cara, se ninguém deixar eu começar sem experiência, eu nunca vou dar aula. Normal. Um dia alguém vai ter que deixar eu dar aula sem experiência. E aí que entra o PR. O PR foi esse cara que deixou eu dar aula sem experiência. Então hoje, eu sou professor hoje. Por quê? Porque eu dei aula na faculdade de projeção, que foi a faculdade que abriu a porta pra mim, foi a faculdade de projeção. Falou assim, cara, você nunca deu aula, mas venha dar aula aqui. Aprenda a dar aula aqui. Direito nota 5 no MEC, tá? Projeção? Meu amigo, você não tá Opa. entendendo, cara. Eu sou eternamente grato à projeção, pô. Porque a partir daquele momento, todos os outros lugares que eu ia, era assim, já deu aula? Já, na projeção. Legal. Mudou. E aí, tô te falando isso por quê? Cursinho, mesma coisa, cara. O tanto de mensagem que eu já mandei no Instagram dos cursinhos, pô, cara, me contrata. Me contrata. Tem experiência. Me contrata, pô, dou aula há 10 anos. E isso e aquilo. Passei nesse concurso aqui, passei nesse concurso aqui. Contrata, pô. Ah, manda o currículo, fica aquela coisa assim, né? E aí eu fui, cara, você vê, na prova oral do MP do Acre, a prova oral tem 4 questões. Uma de penal, uma de constitucional, uma de civil e uma de difuso, né? Era mais ou menos isso. Cara, na questão de penal eu tirei 10. Aí depois veio a prova de tribuna, que era penal de novo, eu tirei 10 de novo. Eu falei, cara, todas as vezes que eu fiz prova oral de penal, eu tirei 10, pô. 10. Cara, tirar 10, uma prova do CESP, pô. Cara, é doideira. Difícil. E aí eu falei, cara, agora eu consigo dar aula. De prova oral. Aí eu vi vários cursos de prova oral, de tribuna principalmente. Né? Eu falei, cara, um curso de tribuna, pô, eu tenho muita experiência pra dar uma aula em curso de tribuna, pô. Eu acho que eu tenho. Entendeu? Eu trabalho no júri há mais de 10 anos. Eu sou professor de tribunal do júri, eu dou aula do procedimento do júri. E eu tirei 10 numa prova que me cobraram isso, pô. Caramba, o que você precisa mais pra eu poder dar aula no teu curso? Entendeu? Não dá, pô. Cara, é aquela coisa. Se ninguém indica, você não é ninguém, pô. Não adianta, cara. Eu posso chegar e mostrar um currículo sensacional, assim, ó. Cara, pois é. Você já deu aula de oratória em algum lugar? Eu falo, não. Já ensinou pra curso de... Não. É um analista do TJ ali que ele não sabe aventurar aqui. Então, enquanto eu não tiver um cargo bom, enquanto alguém não me indicar. Mas então, eu não vou entrar. Analista do STJ não é um cargo bom para essas finalidades. Não é. Por quê? Porque o público é outro, pô. Carreira jurídica é outra coisa. Entendi. Né? Quer juiz, promotor, isso. Então, delegado. O cara que vai fazer uma prova oral pra magistratura, ele quer ter uma aula de oratória com o analista do tribunal? Entendeu? Não faz muito sentido. Eu até entendo também, não faz sentido. Então, preciso do cargo. Comecei a estudar, e daqui a pouco ele tá vindo. Preciso que alguém me indique. E aí, cara, aquela coisa. Chegou um ponto que eu falei até pra minha mulher. Eu falei, cara, meu amor, eu não vou mais mandar mensagem pra ninguém, não, velho. É meio que ficar mendigando pra dar aula, pô. Sabe? Pô, me contrata. Eu falei, cara, eu sei do meu valor, bicho. O cara não quer. Hoje, um dia, esse camaradinho aí, meu irmão, esse camaradinho aí vai vir falar comigo. Ô, tu quer vir dar aula aqui? E eu vou fazer questão de ter a conversa salva lá. Pô, cara, aqui, ó. Há alguns anos eu pedi pra vir dar aula aqui, você cagou pra mim. Me ignorou. Por que agora você quer que eu dê aula aqui? O que mudou? Eu sou o mesmo cara. É a mesma aula. Parece que a aula só vai ficar boa. Ó, amanhã eu tomei posse, agora a tua aula é boa. Meu amigo, eu aprendi a não lutar mais contra isso, pô. Então o que eu faço? Eu dou aula onde querem que eu dê aula. Quer que eu dê aula? Eu dou. E por isso que, cara, eu dou muito valor pra quem me abriu as portas, velho.
Porque eu sei que no futuro... Hoje meu canal no YouTube, cara, é pequenininho, pô. Tem meu canalzinho lá, Uhum. pequititinho. Tu tem um TikTok também, que a hora ou outra aparece pra mim. Cara, eu criei um dia desse, mas assim, já cansei de postar coisa lá também. É porque assim, conteúdo jurídico, pô, ele não chama muita atenção assim, não. Não, tu tem que... Eu não É danço, eu difícil não faço essas deixar um coisas aí, entendeu? conteúdo jurídico Eu, eu, eu sexy. fiz o canal do TikTok pensando na parte jurídica, pô. Entendeu? Porque eu já vi alguns que bombam muito e são jurídicos, Uhum. né? Falei, vou dar dicas, né? De criminal e tal. Cara, é muito pouco. Ele falou, passei paciência pra ficar postando toda hora, igual precisa. Aí no canal do YouTube, cara, eu dou aula lá. Cara, eu gosto do meu canal porque ele é meu, pô. Eu dou aula que eu quiser. Eu faço o vídeo que eu quiser. Entendeu? Pra quem quiser assistir. Uhum. E eu dou de graça. Cara, tem cursos lá completos, pô. De graça. Sabe por quê? Porque eu penso assim, cara, no futuro vai ser grande. Vai. Hoje é que dia? A gente tá em 2023, maio. Daqui uns anos eu vou voltar aqui. Anotemos. A gente vai conversar o que mudou. Aí você vai ver. Eu vou te falar, cara, lembra? Pois é, sabe o que mudou? Mudou isso, mudou aquilo. E, Algumas posses depois. cara, assim. Não tem nem palavra assim, porque não é questão das pessoas não quererem que eu dê aula lá. Sabe? Eu entendo o lado delas também, pô. Sabe? Tipo assim. Porque ela tá pensando ali no público, né? Exato, O que o velho. público Pô, será que o tá... aluno quer que eu dê aula lá? Pô? Não, quem sou eu, pô? Quem sou eu? Aí, pô, pra eu dar aula pro TJ, porra, massa demais. O cara vai dar aula. Eu sou analista do TJ, eu tava lá dando aula no cursinho do TJ. Pô, o cara dá aula pra polícia, pra PM, pra agente da Polícia Civil, porra, aí é massa demais. O cara passou pra delegado já. Entendi. Né? O cara já. É outra coisa, pô. Então, cara, eu entendo também. Então é uma coisa assim. Eu acho que só o tempo. Isso Né? aí funciona igual algumas palestras que a gente vai, que tu vai pelo fulano lá que apareceu no flyer. Aí antes da palestra do fulano tem algumas outras de pessoas que tu nunca viu, mas tu acaba achando Muito melhor, boas. Isso. com mais conteúdo, Isso é te agregou mais do que a palestra que realmente você foi pra assistir. Você falou tudo, pô. Assim, é isso aí. Entendeu? Então, eu cansei de ficar tentando forçar isso. Pô, me contrata, me contrata. Eu fiquei com essa sensação. Falei, cara, acho que eu tô forçando uma coisa que vai acontecer naturalmente. Entendeu? Ou talvez não aconteça também, cara. Mas hoje, nos lugares que eu dou aula, eu sou muito feliz, velho. Muito. Eu dou muita aula. Os alunos gostam. Eu gosto deles pra caramba. Sabe? Eu me sinto bem demais dando aula. É um prazer demais, cara. Você dá aula pro cara. O cara ir lá no YouTube e fala assim: caramba, bicho, tua aula é muito boa. Gostei, me ajudou muito. Agora eu aprendi. Pronto. Cumpriu, velho. Você cumpriu a meta. Minha missão foi cumprida. Então, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Eu vou continuar plantando minha sementinha. Eu vou continuar de pouquinho em pouquinho fazendo o que eu faço. Uma hora, cara, vai acontecer. E se não acontecer, meu amigo, do jeito que tá, já tá maravilhoso. Entendeu? Tá maravilhoso, cara. Não tem o que reclamar, não. E tudo começou com o Pierre abrindo as portas lá no Projeção, velho. Nunca vou esquecer. Nunca. Alguns lugares eu não esqueço. O Pierre lá no Projeção e o Luiz Fernando no Processos do Legal. cursinho. Não esqueço. O Luiz Fernando faleceu ano passado, inclusive. Cara, ele O foi. LS, né? Ele que abriu as portas pra mim lá no processo, pô. Eu tava dando aula num cursinho aqui, outro ali, veio a pandemia. Olha como é que são as coisas. Veio a pandemia, e aí o cursinho que eu tava dando aula era o Unicom. Cara, lá em Valparaíso. Aí ele, pandemia não pode mais aula presencial. Aí a menina do cursinho, ela alugou um estúdio de um outro cursinho pra gente gravar a aula. Quando eu cheguei nesse estúdio pra gravar a aula, um outro cara que eu agradeço bastante é o Ronaldo Paiva. O Ronaldo Paiva falou assim, cara, Paivinha. Ele falou assim, cara, eu posso assistir sua aula, porque aqui no nosso cursinho tô precisando de um professor de penal. Eu posso assistir você gravando o bloco aí do outro cursinho? Eu falei, pode. Aí eu fiquei no estúdio com ele sentado aqui na minha frente, eu fiquei, gravei a aula, quando acabou ele falou, cara, eu quero que você dê aula aqui. Eu falei, pronto. Você vê, pandemia fez eu dar aula lá, eu dando aula, o cara me contratou, e nisso, o filho do Luiz Fernando trabalhava pro Ronaldo. Então o filho do Luiz Fernando começou a me ver dando aula lá no cursinho do Ronaldo. Então juntou, o Ronaldo foi falar de mim pro Luiz Fernando, e aí o filho dele falou, pai, eu vejo o Cenoura lá dando aula, pô, traz ele pra cá. E aí o Luiz Fernando falou, vem dar aula aqui no processo. Aí eu comecei a dar aula presencial, em cursinho aqui em Brasília. Foi aí que eu comecei, pô. Daí. Hoje, você vai nos cursinhos presenciais daqui, as pessoas sabem que é o Cenoura, pô, entendeu? Só que eu sou ruivo, é difícil de esquecer, né? Sabe? Entendeu? Mas é uma construção. E por quê? Porque algumas pessoas
Fala assim, cara, vamos lá. Vamos ver como é que é esse moleque aqui dando aula. E isso aí, cara, já é suficiente, pô. O cara que tá sangue no olho, entendeu? Querendo, pô, estudando. Cara, é muito bom, pô. Se eu ver uma oportunidade dessa, eu fico doido, pô. Na época, cara, minha esposa tinha que estar aqui, pô. Ela fala assim, cara, ele ficou doido. Aí ele ia falar agora assim, não, naquela época ele ficou maluco, eu fiquei maluco. Falei, cara, eu vou dar aula no processo. Era um sonho, eu moro do lado do processo. Eu passava todo dia de carro ali e falava, cara, um dia eu vou dar aula aqui. Um dia eu vou dar aula aqui. Eu tô vendo, inclusive, que tua paixão por dar aula é até maior pela paixão que você tem pelo seu trabalho, enfim, Ah, por essa cara, vida é de... uma coisa leva a outra, sabe assim? É porque dar aula você muda a vida das pessoas. Entendeu? Você muda a vida das pessoas, pô. E isso é muito bom, velho. Tem. E aí, a minha agonia de querer dar mais aula é de mudar mais a vida de outras pessoas. Sabe? De querer ajudar mais gente. Entendeu? Então eu fico pensando assim, caraca, se meu canal. Eu fico toda hora falando isso com a minha mulher, cara. Minha esposa. Eu falo, cara, se meu canal fosse maior, muito mais gente ia ver minhas aulas. Ia ajudar muito mais gente. Pô, se eu desse aula em outro cursinho, muito mais gente, pô. Não que os outros professores não ajudem também. Eles ajudam também, sabe? Mas é aquela sensação de tua, pô, tu quer Uhum. ajudar, né? Sabe? Pô, é muito Poder massa, velho. participar dessa Cara, eu construção sou é assim, muito eu bom. gosto muito de dar aula. Muito. É uma coisa assim, eu tenho paixão, velho. Estudar pra dar aula. Fora que eu ainda aprendo, pô. Entendeu? Então, cara, é muito ganha-ganha. É um jogo do ganha-ganha. Teve um dia, você vê, eu dei aula no cursinho lá de Manaus, na época que eu tava na academia de polícia. Uhum. Ser aprovado. E aí, eu tava devendo pra eles um PDF. Eu dei o PDF pra eles. Depois que eu mandei o PDF, que a aula era gravada. Só que eu gravo a aula e faço o PDF. Cara, vou até abrir aqui, né? Depois que eu dei o PDF pra eles, o cara falou assim: pronto, agora já dá pra eu te pagar. Né? Porque envolvia você gravar a aula e o PDF. Isso era o pacote pra eu te pagar. Você Uhum. tinha dado a aula, mas não tinha feito PDF, então não tava completo. Cara, eu nem lembrava. Eu falei, caraca, bicho, a mensagem que eu mandei foi essa. Eu falei, cara, dar aula é bom demais. Eu te mostro. Dar aula é bom demais. Porque olha só, eu tô me divertindo aqui fazendo esses PDF aqui. Eu adorei dar aula aí no teu curso. Eu ainda vou ganhar dinheiro, pô. Caraca, eu nem lembrava que ainda faltava receber, você tá entendendo? Tipo assim, Uhum. caraca, isso é surreal, pô. É muito ganha-ganha. Você só ganha dando aula. Não tem nada que você perca, só a voz. Só a voz. Aí é É natural. um ganha-ganha demais. Você ganha, ganha, ganha. Eu falei, caraca, é muito massa, velho. Porra, fico doido dando aula, pô. Eu vejo assim, por isso que eu tenho o Aragonês como um exemplo, assim, pra mim. Porque ele é justamente um alvo onde eu quero chegar, assim. Acho que chegar que nem ele é muito difícil. Mas ele é um alvo pra você se inspirar, né? Tipo aquela coisa, né? Você mira na lua pra acertar uma estrela. Uhum. Cara, ele é a lua, que você mira lá. Qualquer coisa parecida com aquilo ali já tá bom. Porque, cara, olha a alegria dele, pô. Cara, a alegria dele é maravilhosa, pô. Ele contagia. O canal dele bomba, ele ajuda muita gente. Cara, não tem um lugar que eu não vá que eu falo assim, não, que eu sou assessor da Aragonês. O cara, pô, assiste a aula dele. Portas se abrem. Cara, não, é impressionante, cara. Você imagina, cara, e eu vejo a felicidade dele em contar isso, e contagia. Então, porra, me motiva, né? Me motiva, pô. Pô, mas é interessante ver você falando da tua história, porque ao mesmo tempo que você está em um concurso que é muito bom, né? Geralmente analista, o pessoal entra Acomoda. e fica ali mesmo, Foi o que eu fiz. e aposenta e tal. É. Então você está num lugar que muita gente gostaria de estar, né? De chegar. E ao mesmo tempo tu mostra uma insatisfação, enfim, um desejo de crescimento ainda, Sim, muito. muito forte. Inclusive de evoluir para poder ministrar aula em cursos voltados mais para a carreira jurídica. Sim. Assim, é muito legal ver isso. E até o pessoal que com certeza estuda para concurso, que acaba acompanhando, é interessante ver isso, porque dá para entender que tem muitos concursos que não tem um fim em si mesmo, né? Uma posse ali não quer dizer que você tem que se acomodar ali para sempre. Ah, cara, é uma questão de sentimento mesmo, entendeu? Porque, pô, cada um tem a sua guerra, né? Cada um vive numa guerra que a gente não faz ideia, né? Essa guerra do outro ali, tipo, os problemas pessoais, a família, enfim. Cada um tem sua guerra. Para algumas pessoas, cara, a guerra delas é resolvida com determinado cargo. Para outras, não. Então, assim, pô, muita gente queria estar onde eu tô hoje e se aposentaria. Eu também já fui essa pessoa que queria estar onde eu tô hoje. Entendeu? Um dia eu falei, cara, imagina ser analista judiciário. Acabou, esquece. Nunca Caraca, mais vou esquece, tô estudar. rico, aposento, nunca mais estudo e tal. E isso aconteceu, pô. Fiquei 13 anos, cara. São 13 anos de tribunal, pô. Chegou um ponto. Não é que eu fiquei, tipo assim, nossa, comecei a achar ruim. Eu já te falei, cara, é maravilhoso trabalhar no TJ. Sabe? É um lugar, assim, surreal de trabalhar. Então não é que eu não gosto de trabalhar lá. Só que eu sinto que eu consigo mais, pô.
É só isso. Não é questão assim de, nossa, eu acho pouco. Cara, eu acho muito. Eu ganho muito dinheiro, pô. Pra ser analista, pô, eu acho muito o salário de um analista. É muita coisa. Muita gente aí, porra, ganha quanto? Né? Mas assim, eu consigo fazer mais, velho. Cara, eu consigo mais. Eu sinto que se eu parar, eu tô me limitando. Não, pô, eu tô me limitando. Eu consigo mais, velho. Não que quem parou se limitou. Às vezes quem parou já chegou no máximo que queria, entendeu? Vive bem com Vive aquilo. bem, pronto. Então, cara, é aquela coisa, é sentimento, velho. Enquanto eu tava me sentindo bem, eu tava lá normal. Chegou um momento que eu comecei a me incomodar. E é um incômodozinho que ele vai surgindo, cara. Você vai nem. Quando você percebe, você fala, rapaz, será que eu estudo de novo? Sabe? Você vai ver. É inevitável. Entendeu? Então, se a pessoa tá lá, nunca sentiu esse incômodo, cara, tá feliz pra caramba, viva, feliz da vida, maravilhoso. Tá sentindo incômodo? Cara, faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa. Tem gente, cara, que sente esse incômodo e começa a ficar reclamando da vida. A pessoa, ela tá num lugar que muita gente queria estar e ela só reclama, pô. Aquela pessoa insuportável, inconveniente, só reclama. E aí, é aquela velha conversa, você fala assim, o que você não gosta? Fala, tem várias coisas que eu não gosto. Tudo bem. Se você ficar reclamando, vai melhorar? Não. Entendi. O que tem que acontecer pra melhorar? Não, eu teria que fazer alguma coisa diferente. Você tá fazendo alguma coisa diferente pra melhorar? Não. Então, a partir desse momento, cara, não faz sentido na minha cabeça a pessoa reclamar de algo que ela não faz nada pra mudar, pô. Na minha cabeça não entra. Não entra. Uma pessoa fala assim, nossa, trabalhar aqui é muito ruim, trabalhar aqui é muito ruim, trabalhar aqui é muito ruim, nossa, é muito ruim trabalhar aqui. O dia inteiro, nossa, que saco trabalhar aqui. Tá bom, cara. Ou, olha só, são dois caminhos, pô. Ou você faz alguma coisa pra não trabalhar mais aqui e melhorar na tua cabeça, ou para de reclamar. Senão você vai viver a vida inteira reclamando. Então, ou você tem uma vida de reclamação, ou faz alguma coisa. Então, cara, o que não dá as pessoas terem que conviver com uma pessoa chata dessa que só reclama e não faz nada pra mudar. Mas não faz sentido, pô. Você tá percebendo que você vai ficar reclamando pra sempre? Aconteceu isso lá no tribunal já uma vez. O cara ficava reclamando, pô, cara chato. Pô, reclamava, todo dia. Isso aqui. Um dia eu não aguentei. O que me surpreende é tu falar que aconteceu só uma vez, sendo... Não, aconteceu uma vez eu responder, sabe? Entendi. De eu falar pro cara assim, eu virei pra ele e falei assim, cara, olha só, quanto tempo falta pra você se aposentar aqui no TJ? Ele, falta uns 15 anos. Você já parou pra pensar que você vai ficar 15 anos nessa mesa aí que você tá? 15 anos. Não caiu tua ficha, não? Tu vai ficar 15 anos reclamando? Porque tu falou que não gosta daqui. Todo dia tu faz questão de deixar claro que você não gosta de estar aqui. E faltam 15 anos. Tu tá fazendo alguma coisa pra não acontecer esses 15 anos aqui reclamando? Vai falar, não. Então, pelo amor de Deus, cara, para de reclamar. Para de reclamar, pô. Porque se você não tá fazendo nada pra mudar, não faz sentido na minha cabeça. É muito anti-inteligência. Pra não chamar de outra coisa. O cara fica reclamando de algo que ele não quer que mude. Assim, ele quer que mude, mas não faz nada pra mudar. Aí o cara ficou me olhando e falei, cara, são 15 anos, pô, nessa mesa, 15 anos, nessa cadeira aí, todo dia, vai chegar aqui de crachá, sentar, ligar o computador, 15 anos. Então, se tu tá achando ruim, meu amigo, faça alguma coisa. Se você não fizer, serão 15 anos, pô. Ó, a fulana do lado ali, 15 anos também pra aposentar. Tá feliz da vida, pô. Tá feliz da vida. Não tô dizendo que estar aqui é ruim, tô dizendo que você acha ruim, porque você tá reclamando. Então, se você tá reclamando e acha ruim, mude. Mude, meu amigo. O que não dá é eu ter que ficar argumentando aqui 15 anos, você reclamando. Esse cara. Pô, pelo amor de Deus, pô. Nem sei onde ele tá hoje. Ele tava nunca mais vi lá no tribunal. Não sei se ele fez alguma coisa, tá reclamando até hoje, né? Não sei. O teu amigo Tim me disse que você sempre foi uma pessoa que fez muitas coisas durante o dia. E o pessoal sempre se perguntava como tu conseguia fazer o tanto de coisa que tu fazia. Cara, isso aí é real. Minha esposa me zoou disso aí. Isso é real. Cara, isso aí é o seguinte. Organização do tempo. Cara, se eu te falar assim, hoje eu trabalho no TJ. Eu dou minhas aulas. Cara, eu estudo hoje em média 5 horas por dia. Trabalhando e dando aula. Não, né, além disso, eu maratono Netflix todo dia. Já não tá batendo. Tô te falando. Organização. Depende, quantas horas você dorme por noite? É a organização do tempo, pô. Olha só. Eu falei isso uma vez numa aula minha. Eu falei assim, olha só, pessoal.
Você acha que estudar 6 horas por dia é muito? Aí depende, né? Quanto tempo de livre tem, isso aqui. Mas olha só, vou dar um exemplo. Imagina um camarada que ele acorda ali 7 horas. Não é acordar muito cedo 7 horas. Pô, 7 horas é hora normal de acordar. Bom, né? Pra trabalhar ali. 7 horas. Você acorda 7 horas, você estuda até as 9 da manhã. Beleza? 2 horas. De 9 a meio-dia, não estuda. O que você vai fazer de 9 a meio-dia? Jogar futebol, ver Netflix, ir pra academia, enfim. Meio-dia almoça. Dorme depois do almoço e tal. Ó. 2 da tarde, você vai estudar de novo. De 2 às 4. Deu 4 horas, meu amigo, vai ver jogo na televisão, jogo da Inglaterra, né? Jogo da Espanha, campeonato inglês. Vai, sei lá, vai pra academia, vai jogar bola com teus brother. 7 horas da noite, então você tem de 4 da tarde às 7 da noite pra não fazer nada, fazer vários nadas. 7 da noite às 9 da noite, 2 horas. Cara, esse camarada aí, você vê. Quando eu falo pra alguém assim, você tem que estudar 6 horas por dia. O cara que não trabalha, né? Tem o tempo todo livre. 6 horas por dia. Fala, mas é muita coisa, pô. Não dá pra fazer mais nada. A sensação que o cara tem é que se ele estudar 6 horas por dia, ele não faz mais nada da vida dele, ele só estuda. E eu tô te mostrando o tanto que sobra de tempo livre. Né? O cara tem, lógico, né? Pelo amor de Deus. O tanto de tempo livre que esse cara tem, pô. Estudando 6 horas. Aí o que acontece? O que eu faço? Cara, a minha esposa, ela me zoa disso. Ela fala assim, que hora você botou pra mim aí no teu quadro horário do dia? Né? Porque, cara, meu dia ele é todo calculado. Pô, todo. É assim, é bizarro. Sabe? É bizarro. Eu tenho minha agendinha aqui, ela é toda calculadinha. Então estamos na sua planilha. Com certeza. Eu te mostro. Então, assim, como é que eu faço? Por exemplo, vamos lá. Hoje foi um dia que eu trabalhei de tarde no tribunal e de noite eu vim pra cá. Então eu já sabia que isso ia acontecer desde quando a gente marcou. A gente marcou quando isso aqui? Sei lá, uma semana. 3 semanas. 3 semanas. Cara, beleza. Já sei que nesse dia aqui eu só vou ter minha manhã pra estudar. Então hoje eu tive que fazer minha meta de estudo de manhã. Então de manhã hoje eu estudei pra caramba. Aí o que eu fiz? Deixei um tempinho pro carro. Então eu estudei de manhã. Cara, hoje estudei pra caramba. Acordei 6 horas. Estudei até as 10. Às 10 eu levei meu sobrinho pro futebol. Fiquei lá assistindo ele com os pais lá dos moleques e tal. Solzinho, vitamina D. Até às 11. Às 11 eu voltei, continuei estudando até 12:30. Deu 12:30 e fui pro tribunal. Matou mais de 5 horas já. Fui pro tribunal. Tribunal, trabalhei. Fora que assim, no tribunal, fazendo sentenças, eu estudo também, né? Sim, dá uma Mas eu não revisada, conto. Mas eu não conto esse tempo aí como estudo. Eu tô trabalhando. Estudei, trabalhei. Pronto. Quando deu 6 horas, mais ou menos 6:30, acabei de trabalhar. Fiz tudo que tinha pra fazer na vara. Aí eu fiquei, pô, e agora? Será que dá pra eu vir pra cá ou não, né? E aí fora que eu te perguntei, e aí? Que horas que vai ser? Tem aquele negócio, né? Você vai confirmar o horário. Cara, você falou, pode vir. Só que, cara, eu já tinha feito um planejamentozinho de meia horinha. Falei, cara, vou terminar às 6:30. Entendi. O que eu te falei? 7 horas eu saio daqui. 7 horas, foi, exatamente. Justamente pra dar minha meia horinha, pô. De estudo. Não tava fazendo nada, pô. Tava estudando. Entendeu? Meu compromisso era com o meu estudo. Porque as pessoas, elas não fazem compromisso com o estudo delas, né? Eu trato igual trabalho, pô. Então, 7 horas eu saio daqui. Saí 7 horas. Deixa eu ver. O que eu pensei? 6:30. Se eu começo a estudar, eu estudo meia hora, até lá vai dar mais meia hora. Foi 1 hora. Aí, né? 6:30, 7:30, contando meia hora lá, e meia hora de carro, meia hora. Então já ganhei 1 hora aqui, daqui pra minha casa dá mais uns 40 minutos, velho. Lá pra ponta de Águas Claras. Vai matar 8 horas de... Trabalhando, um dia que praticamente perdido, né? Que trabalhava de tarde e tava aqui de noite. Um dia praticamente perdido. Tava aqui e a gente já tá... Um bom tempo aqui. 1 hora e alguma coisa por aí. Pra você ver, cara. Então assim, o cara quando ele organiza o tempo, eu vou chegar em casa agora, já vou ter estudado não sei quantas horas aí, trabalhei a tarde toda, fiz o podcast e eu vou assistir NBA, pô, agora. Tá entendendo? Aí o cara fala, pô, como é que você faz tudo isso? Cara, eu organizo o meu tempo. Eu não perco tempo, velho, no Instagram. Eu não perco tempo fazendo nada. Quando eu tô fazendo nada, eu fico agoniado, pô. Assim, nada. Pô, eu tô aqui, ó, fazendo nada. Eu, cara, eu tô fazendo tanta coisa agora. Pra eu estar fazendo nada, eu tenho que ter planejado fazer nada. Entendi. Por exemplo, eu vou jogar futebol toda segunda noite. Eu chego em casa do futebol, planejado, não fazer nada, mano. Eu deito na cama, olho pro teto, pô, fazendo nada. Não vou nem ouvir nada. Deito na cama, fico olhando pro teto. Bota a perna pra cima, né? Está velho, né? Perna pra cima. Então, cara, tudo é organizar o tempo, cara. Organiza. E era isso que eu fazia com os mentorados. Que eu falava assim, me dá teus horários. Eu tinha que organizar o tempo do cara. O cara falava assim, não tenho tempo pra estudar não, eu tenho só 2 horas. Eu organizava e falava, olha aqui.
5 horas aqui que eu achei no teu dia. Mas como você achou 5 horas no meu dia? Mas o que você faz aqui desse horário aqui, ó, que tu não falou pra mim? Ah, não, esse horário é o horário que, sei lá, eu chego em casa da academia, eu vou tomar banho, aí, sei o que e tal. Eu falei, pô, tu demora 2 horas pra tomar banho? Não, bicho, peraí, pô. É o horário que o cara não faz nada, que ele fica lá conversando besteira no WhatsApp. Cara, vamos ganhar tempo, pô. Ganhar tempo, entendeu? Então, Perder todo tempo mundo, hoje é muito cara, fácil, né? todo mundo me zoa disso aí que você falou, pô. Todo mundo. Lá na academia de polícia os caras me zoavam disso aí, pô. De eu chegar na aula assim, pô, já estudei 3 horas hoje. Falei, não é possível, pô, são 8 horas da manhã. Então não estudou 3 horas. Estudei 3 horas Não hoje. tem nem, Estudei 3 nem horas hoje. 3 horas. É. Cara, é gestão de tempo isso aí, entendeu? E disciplina, né? Lógico. Disciplina é importante. Você conseguir planejar o tempo é uma coisa importante, mas você conseguir botar isso em prática também é importante, Uhum. né? Então, cara, é disciplina de dizer não, né, para algumas coisas. Por isso que eu não deixo de fazer nada, pô. Ah, vai ter despedida, um amigo meu, foi amigo meu e do Tim até. Ele foi morar lá em Portugal, pô. Até falei pro Tim, pô, o moleque tá indo aí pra Portugal e tal. E aí tem a despedida dele no Outback lá. Tava na agenda a despedida do Outback. Então, se eu já sei que de noite eu vou tomar uma cerveja, não vou estudar mais nada, a partir das 7 horas da noite, eu tenho que fazer tudo antes desse tempo. Então, eu reorganizei todo o meu dia para até aquele horário eu ter matado a meta. Isso é isso, pô. Tava na casa do meu sogro. E aí era um domingo. Eu tinha planejado estudar lá 6 horas. Domingo. Ele falou assim, cara, vou fazer churrasco hoje. Amanhã. Uhum. Olha, amanhã eu vou fazer churrasco. Eu falei, que horas? Não, umas 2h30, 3 horas, já vou estar assando a carne. Eu falei, não, então peraí. Foi na minha agenda. Reorganizei meu domingo. Então eu vou ter que acordar mais cedo. Pra eu ter que estudar já 6 horas, quando é 2 da tarde. Cara, deu 2 da tarde, tava eu tomando todas, a tarde todinha, tomei todas, bebi pra caramba, cantei no karaokê, fiquei comendo churrasco lá, toquei violão, e não sei o que e tal. E eu já tinha estudado 6 horas, pô. Tinha matado. É um dia que se tu olhar, você fala, pô, lá, esse dia ele não estudou nada, com certeza. Não, eu já tinha estudado, pô. Então, cara, é questão de ter organização do tempo e disciplina, entendeu? Aí dá pra fazer. É lógico, cara, que tem gente que faz... Hoje mesmo com teu know-how, já com tua história de estudos, tu mantém esse ritmo aí de 6 a 8 horas por dia de estudo. 5 horas a média. Mas assim, tem muito dia que falha. Sabe, não é perfeito não, pô. Tem muito dia que não dá, pô, eu não aguento. Entendeu? Assim, às vezes eu planejei um horário pra estudar, só que, cara, eu chego da aula, por exemplo, eu tô muito cansado. Eu falo, não vou estudar, pô. Então, infelizmente, esse aqui eu vou sacrificar. Eu sacrifico. Eu vejo também, né, uma outra coisa que eu faço, assim, até involuntária. Eu nunca falei isso em voz alta, tipo assim, eu vejo eu tô muito cansado, eu vejo o que eu posso sacrificar pra descansar. Uhum. Às vezes eu sacrifico o estudo, às vezes. Então, tem dias, se eu te mostrar minha agenda de estudo, você vai ver que tem dia que eu estudei 2 horas, tem dia que eu estudei nada. Cara, tem dia que eu não estudei nada. Sábado agora, nada. 0 horas. Sem querer, eu tinha planejado estudar, mas, pô, eu dei aula de manhã, dei aula de tarde, de noite eu dei um aulão de 1 hora. Eu cheguei em casa, cara, minha garganta tava ruim, tava incomodando, arranhando, sabe, de dar aula pra caramba, não sei o que, o pé tava doendo de ficar em pé o tempo inteiro, 10 horas em pé. Falei, cara, não tô fazendo nada, pô. Liguei a televisão, deitei na cama, falei, não, hoje não vou estudar. É uma liberdade, você não pode fazer isso todo dia. Porque eu tenho uma meta de estudo, mas, cara, uma vez na vida eu tô na morte, você... não, hoje eu vou ficar de boa, não vou estudar não, não tem problema também, na minha cabeça, né? Uhum. Então, é aquela questão, cara, de... Eu falei uma vez isso num post meu, assim, o cara que tá estudando, ele acha que... Tipo, você perguntou assim, então todo dia você estuda 5 horas. Imagina o cara que tá assistindo e vai falar, cara, o maluco é uma máquina de estudar. Todo dia 5 horas. Lógico que não, pô. Tem dia que não vai nada, dia que é 1 hora, dia que é 2. Então, assim, ninguém é perfeito, não existe. Eu perguntei só pra me saber então, assim, até onde que não existe, cara, sabe, essa perfeição você aqui. conseguia manter. Tem muita gente que acha, assim, imagina uma perfeição. Às vezes o cara tem o cronograma dele, aí ele fura 1 hora lá do cronograma, ele fala, pô, tipo assim, ele se acha um ruim. Né? Uhum. Pá, porque eu furei o cronograma, não vou passar nunca. Eu falo, cara, peraí, todo mundo faz isso, pô. Não existe essa perfeiçãozinha de estudar tantas horas todo dia bonitinho. Não existe isso, não. Todo mundo tem imprevistos, tem problema. Eu faço meu quadro horário aqui, aí acontece um imprevisto. Acabou tudo, pô. Mas eu também não vou morrer por causa disso, porque eu sei que no outro dia tá lá o quadro horário de novo, no outro dia. Então, cara, tudo é ajustável, entendeu? É só organizar. Não parou, tá tudo certo. Não parou, manteve ali o ritmo. Cenoura, eu vou abrir o espaço aqui pra você fazer suas alegações finais. Massa. Tá muito acostumado com isso. Cara, pô, foi um prazer estar aqui. Né, Todo prazer é todo nosso, cara. Já tinha muito tempo que era pra gente fazer essa gravação. E, enfim. Muita correria, né, cara? Muita correria. Muita correria, cara. E é aquilo, pô. Quando você se propõe a fazer um negócio, eu sabia que ia acontecer. Né? Eu também não queria ficar, tipo, cobrando, sabe? Mas eu falei, cara, uma hora vai acontecer. Teve um dia desse que eu tava procurando um contato, e aí apareceu o teu.
né, que eu gravei como ADOC. Né? Uhum. Aí eu tava procurando algum contato que tinha AD, aí apareceu o teu assim, falei, caraca, o Se podcast. tivesse mandado um oi, eu Aí, ia cara, até eu sabia que ia reativar acontecer, mais cara, cedo. porque, assim, o pessoal daqui eu gosto bastante. Né? Uma coisa que eu não sei explicar, pô, desde a época que eu conheci o Pierre e tudo, então, assim, eu tenho muito carinho pro pessoal daqui, eu gosto bastante mesmo. Toda vez que me chamam pra qualquer coisa, eu apareço. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver comigo, pô. Sabe, eu lembro que teve, vai ter negócio do OAB, vamos, vai ter não sei o que, vamos. Porque, assim, eu gosto das pessoas e eu tenho gratidão pelas pessoas, entendeu? Legal. Pierre, para quem não sabe, é o CEO aqui desse escritório onde a gente grava o nosso podcast, que ele falou o nome dele algumas vezes. Isso. E se você não sabe, ele é o sócio, juntamente com o Neto e Leandro, do escritório onde a gente está gravando neste exato Esse momento. lugar maravilhoso, né? É, Esse estúdio maravilhoso. Cara, então é isso. Eu queria só agradecer mesmo, assim. Eu vejo que o pessoal do escritório tem muito carinho por mim, assim, sabe? Às vezes, eu nem sei por quê, cara. E eu queria agradecer, deixar essa gratidão aqui. É o máximo que eu posso dar, assim, né? Quer dizer, é o mínimo, né, que eu posso dar, é uma gratidão mesmo. Eu sou grato por sempre abrirem as portas pra mim, sempre. Isso aqui pra mim é um espaço aberto também, entendeu? Então, pô, é muita gratidão, cara, das pessoas olharem assim, né, falarem, pô, imagina, pô, tu chamou tanta pessoa, tu foi falando assim, fulano já veio pra cá, não, fulano já veio pra cá, e eu tô aqui. Aí fico pensando assim, já cheguei seus dois chefes. é aquela coisa, né? É aquela coisa assim, aquela sensação de estar de penetra, sabe, na festa? De não se achar à altura, assim, sabe? Então, cara, é muita gratidão, pô. Eu sou grato mesmo. Então, quero deixar registrado aqui meu agradecimento. Para quem tá assistindo e estuda, não desista. Não desista. Pô. Vai, cara. Não desista, pô. Você estuda de verdade, né? Você estuda e Com objetivos. estuda, cara. Você tá estudando, cara, pô, tô estudando, não tá dando. Calma, pô, calma. É uma fase, velho. Todo mundo tem essa fase, pô. Todo mundo, né? Não existe, cara. Todo mundo que resolveu estudar para concurso. Todo Se mundo que você resolveu estudar resolver pra concurso. advogar, vai ser Isso. difícil, mas Você é mais Não, gostoso. olha só, você que resolveu advogar, você vai fazer o OAB, pô. Entendeu? É a mesma coisa, pô. Ah, mas é muito mais Muito tranquilo de mais. passar. Mas assim, o nervosismo é igual. Cara, eu dou aula pra OAB também, lá no processo, assim. Cara, o nervosismo é igual. Porque é aquela coisa, o cara. É uma prova que depende, marca a tua vida ali, Então, né? é igual concurso, é o que eu falo. Depois da prova, tu pode trabalhar. O concurseiro, ele pensa assim, fala, cara, essa prova é a prova da minha vida, vai mudar a minha vida. E a OAB é a mesma coisa, essa prova muda a minha vida. Então, isso acaba colocando um nervosismo muito grande na hora de fazer a prova, entendeu? O cara chega na prova assim, cara, é a prova da minha vida, né? E não é. Você vê, a OAB tem 3 por ano, pô. Então, aquela ali não é da tua vida. Tem 3 por ano, você precisa Você entendeu? acertar 50%. Assim, aquela não era a tua vida, pô. Se você não passar naquela, daqui a pouquinho tem outra, depois tem outra. Então, assim, e o concurso é a mesma coisa. Ah, não, mas eu quero esse cargo, tá? Não passou? Calma, pô. Depois, daqui a pouco tem de Outro novo. estado Outro tem. estado. Assim. Então, enfim, cara, continue estudando. Deixa eu só lembrar aqui. Hoje, qual que é a média de tempo que se estuda para passar no concurso? Ainda é aquela média dita de 4 anos para passar no concurso? Cara, assim, varia muito do tempo que a pessoa tem, né? O cargo que ela quer, varia, cara. Não tem uma fórmula, né, de bolo, assim, uma receita de bolo. Assim, não, se você estudar tantos anos, você vai passar. Depende. Vou dar um exemplo. Um aluno meu falou assim, professor, como é que você passou para delegado? Sei lá, estudou um ano. Eu tenho... Tu não estudou um ano, né? Pô, tem uma anos vida pô, voltada para porque a isso. pessoa não olha isso. Aí ela falou assim, porque tem um amigo meu que ele tá estudando pra delegado já há 5 anos e ele não passou ainda. Aí parece que a prova de delegado é impossível de passar. Eu falei, cara, quantas horas ele estuda por dia? Falaram, ele estuda umas 2 horas. Eu falei, pronto, só daí você tira. Se ele te diz que ele estuda 2 horas, ele já não estuda. 2 horas. Ele já deve ter... E os dias que ele fura, né, ele não estuda quase nada. Então você pega aí, um camarada que estudou 8 horas por dia, a cada 4 dias desse seu amigo é um dia desse cara aqui. Então não tem como você comparar em dias, em anos de estudo. É em horas. Em horas dá pra comparar. Porque às vezes o cara fala assim, eu estudei o que você estuda em um mês, o outro estuda em um ano, pô. Dependendo das horas. Mas esse aí de 2 horas por dia tá defasado. Mas tem gente que só consegue isso, pô. Entendeu? Não tem, cara, tem gente que trabalha o dia todo, tem filha, aquela coisa. E 2 horas, assim, espremendo, pô. Entendeu? Vai demorar mais, mas vai chegar, pô. Não é que não vai passar. Vai, só que vai demorar um pouco mais. Então, se o cara tiver isso na cabeça dele e não ficar se cobrando, ele não pode se cobrar uma aprovação no mesmo tempo de alguém que tem mais tempo pra estudar que ele, pô. Não dá. Então, assim,
E isso acontece, a pessoa fica se comparando, né? Aquela coisa. Uma das dicas que todo mundo dá de estudo é não se compare, né? Porque, cara, cada um tem a tua guerra, pô, tem a tua vida, né? Tem seus problemas, sua família, filho, não tem filho. Porque a pessoa fala assim, porque o fulano só passou mais rápido porque também não tem filho, por não sabe como é que é a minha vida. Mas às vezes o fulano, sei lá, a família dele tá doente. Você não sabe como é que é. Tem uma coisa lá. Mas o fulano só passou porque ele não trabalha. Se ele trabalhasse, não sei o quê. Ué, mas eu conheço várias pessoas que trabalham e passaram. Então, enfim, o negócio não desista. Tenho pouco tempo para estudar. Continua. É uma tartaruguinha. A tartaruguinha chega também. Ela chega lá. Ela só não chega se ela parar. Se ela parar, ela não chega. Mas se ela continuar, ela chega. Então o cara é muito rápido. Ele vai passar também. Cara, não se compare, faça o seu. Vai dar certo. E nunca deixe de lembrar de onde você veio. As pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou, né? E isso, cara, a gratidão pra mim, ela é a base, assim, que sustenta. É a gratidão. Porque se você não tem gratidão por pessoas que fizeram algo por você quando você não merecia, por que as pessoas abriram as portas pra mim? Por que o PR falava, não, vou deixar esse moleque dar aula aqui? O que eu fiz pra ele? Nada, eu nunca tinha feito, nem conhecia. Você vê, cara, é muita gratidão que eu tenho que ter, é o mínimo, pô. Sabe, pra compensar, né, a bondade. Então, cara, a gratidão, ela é a base. A pessoa que tem gratidão, ela tem bondade também, e ela começa a fazer com as pessoas o que fizeram com ela. Então ela, pô, como me ajudaram, eu vou ajudar aqui. E aí, cara, é a lei do retorno. Uma coisa leva pra outra, de repente, puf, acabou. Então, basicamente isso. Agradeço muito estar aqui, fico feliz, espero que as pessoas que assistiram tenham gostado. Tem muita coisa interessante aí nessa história toda. Tá. E tamo Cenoura, junto, cara. obrigado pela sua participação. É sempre um prazer ter bons convidados aqui no nosso podcast. A gente sempre agradece porque a gente fica honrado por vocês terem, enfim, seu tempo. Uma pessoa que está com o tempo corrido, contado. Literalmente. Com o tempo muito contado aí. E tá aqui já, enfim, algumas horas batendo papo. Obrigado. E, gente, obrigado para você que nos assiste, nos ouve até aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais. Eu sempre, bicho, tem que falar isso, né? Esse mundo digital, ele é ingrato, né? Mas enfim, gente, segue aí. Deixa o like. Deixa o like, esse negócio todo. E grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.